vou precisar dar um, um aceite aí na gravação, tá joia? Bom, esse assunto de hoje, gente, quem me conhece mais de perto, tá? Ronaldo, Tati e tal, sabe que eu sou fã disso daqui, número um. Não é que eu sou fã, é que depois que eu entendi o impacto disso e como isso funciona na nossa vida, né? E aqui tem estudos de psicanálise, aqui tem estudos de neurociência, aqui tem estudos de psicologia, aqui tem muita coisa embasada, psicologia e tal, então tem muita coisa embasada. Por que eu estou falando isso para vocês, tá? Para começar aqui, eu quero quebrar algumas crenças aí. Muita gente está acostumado a pensar que isso aqui é autoajuda barata, que é motivação, que essa coisa de coaching, que isso é coisa de, né, esse negócio de mindset e tal, gente. Isso daqui é ciência pura. E se você entender isso aqui como eu compreendi, pode ter certeza que a partir de hoje a sua vida vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a partir do momento que a gente consegue manipular e usar o potencial, gente, que o seu cérebro tem um potencial gigantesco. Gigantesco, gigantesco, gigantesco. Acontece que muitas vezes a gente não sabe usar o potencial dessa máquina maravilhosa que está aí dentro a seu favor. Então, a ideia é justamente essa. Entendeu? Como que a mentalidade, vocês vão entender o que é mentalidade, tá? Como que a mentalidade, ela influencia diretamente nos seus resultados. Então, como potencializar a minha mentalidade, usar o máximo do potencial do meu cérebro, da minha mente, para melhorar os meus resultados. É essa a nossa grande sacada dessa aula aqui. E eu via muitas pessoas falando assim, né, sobre esse assunto. Tem até um livro que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar esse livro aqui, me dá um segundo que eu vou pegar esse livro aqui, que eu sempre compartilho e falo sobre esse livro, e ele é muito interessante para vocês entenderem todo o contexto. Olha só, se eu acertar, o que eu ganho? Eu acho que eu sei qual é. Você vai ganhar a inscrição da próxima turma de mentoria grátis aí. Você Você não pode ganhar nada, Ronaldo, fica vai quieto. ganhar desconto na La Casa Topzera 2023. Ixi! Eu acho, eu acho que tem a ver com alguma coisa meio medieval, alguma coisa com um cavalo, alguma coisa que Errou. Mais uma chance. Errei? Eu Deixa eu sei, ver. eu sei. Pô, agora eu não sei, Topzera. Eu achava que era esse. Acho que eu acerto, hein? Qual é? Mindset. Ele gosta. Ele Aê, gosta. 50%. Eu faço a tarefa de casa. 50% você acertou, porque o primeiro é esse aqui, ó, o cérebro de alta performance. Então, a partir do momento que a gente entende como, né, nosso cérebro funciona com todo o arsenal aqui, neurociência, hormônios, descarga hormonal, toda a fisiologia. Interessante. Por quê? Porque aí você consegue entender que seus hábitos, seus comportamentos influenciam. O Ronaldão está vivendo muito isso daí, né? Mudança de hábito. Poxa, vou comer melhor, vou praticar exercício, vou dormir melhor. Por quê? Porque isso influencia diretamente na fisiologia, e a fisiologia está diretamente relacionada também, né, com o nosso nível de humor, de estresse, de inteligência emocional, de performance cerebral. Eu tô até lendo agora esse livro, acho que pouquíssimas pessoas têm esse livro aqui. Esse livro aqui, Pentagrama da Alta Performance, foi quando o Joel lançou a plataforma, né? E a gente se inscreveu na plataforma, e ele fala muito desses pilares aí, tá joia? Então, assim, existem diversas maneiras de potencializar os resultados da nossa vida através... Hoje, a ciência evoluiu muito. Então, entender como funciona isso aqui é muito bacana. Esse livro aqui, ele traz muito sobre isso, tá? Qual é o outro livro? É o que a Tati falou aqui, ó, Mindset, né? Olha, que honra, rapaz, Renatão está aqui na nossa aula, né? Então, esses dois livros aqui, ó, vamos deixar ele entrar. Seja bem-vindo, Renatão, seja bem-vindo aí, viu? Esse livro aqui e esse livro aqui
são livros aí pilares dessa aula aqui, né? Esse livro ele é tão legal que eu cheguei a tatuar aqui no meu corpo, porque esse livro aqui, ele fez uma virada de chave, ele me trouxe, assim, muito conhecimento, ele abriu a minha mente, ele abriu a minha cabeça de uma maneira muito grande. Então, recomendo vocês lerem esse livro, eu vou citar muito esse livro aqui hoje. Então, né, embasei tudo aqui para vocês entenderem que isso daqui não é papo de coaching, isso aqui não é motivação barata, não é autoajuda. E, aliás, tá? Eu não vejo eu não entendo por que as pessoas têm um preconceito quando o assunto é autoajuda, porque autoajuda significa você se ajudar. Se nem você se ajuda, meu amigo, então me desculpa, viu? Porque ninguém vai conseguir te ajudar. Se nem você está disposto a se ajudar, então vamos começar aí quebrando alguns paradigmas e quebrando algumas crenças aí, tá joia? Então, o que é mentalidade? Só para a gente começar aqui a embasar todo esse conteúdo, para vocês entenderem, tá? A mentalidade, eu tenho que puxar um pouquinho mais do começo aqui para vocês entenderem a sequência lógica. Então, pense o seguinte, ó. Nosso cérebro, dentro aqui da caixa craniana, é simplesmente um órgão, tá? Um pedaço de carne. Quando o cérebro entra em ação, quando ele começa a pensar, quando ele começa a imaginar e tal, é a mente. A mente nada mais é do que o cérebro em ação, processando informações e por aí vai. Tá joia? Opa, a galera tá entrando aí. Deixa eu colocar o pessoal para dentro aqui, pessoal. Isso aí. Então, se a mente, né, é o cérebro em ação, a mentalidade, o que é então, Gustavo? A mentalidade são todas as informações que ao longo de toda a nossa vida foram armazenadas dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro. Então, a mentalidade, gente, é um mapa mental. A mentalidade é como se fosse um software e o cérebro é um hardware, né? O cérebro é o computador e a mentalidade é o programa que está instalado nesse computador aí. Então, ao longo da nossa vida, vocês vão entender o porquê da importância. Ao longo da nossa vida, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a neurociência já descobriu, a psicologia já descobriu, que mesmo dentro da barriga da nossa mãe, nós temos sensações. Então, todas aquelas sensações que a mulher, quando está grávida, ela sente, ela transmite isso para o feto, para o bebê dentro da barriga. Então, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver? É o seguinte, uma criança, até os 7 anos de idade, é quando ela... Ó, isso aqui é muito importante, principalmente para quem é pai, tá joia? Para quem é pai, para quem é mãe. A criança, até os 7 anos de idade, ela forma 90% da personalidade, do caráter dela. Por que isso, Gustavo? É muito simples. Porque o cérebro dela, a mente dela está vazia, tem pouquíssima informação. Tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela sente repetidamente ou sofre forte impacto emocional é armazenado ali e vira uma crença. Então, por que eu estou falando isso? Tudo que você repete para o seu filho, tudo que você repete para sua filha, ela escuta aquilo várias vezes, ela vai introjetar aquilo como uma verdade absoluta. Ou, se por algum motivo, né, sobre forte impacto emocional, aquela criança teve um medo muito grande porque aconteceu alguma coisa, ela ficou com um medo muito grande porque ela apanhou, ela tomou uma surra, tal. Aquele impacto emocional cria dentro dela como se fosse um carimbo. Cria dentro dela uma crença e aquela memória ela vai ficar guardada ali para o resto da vida. Então, presta atenção. Nós somos crianças, saímos da barriga da nossa mãe, a gente já tem um pouquinho de carga ali, né, de memórias ali dentro guardadas, né, dentro do nosso cérebro, mas ele está muito vazio. À medida que você vai aprendendo as coisas, que você vai ouvindo, que você vai sentindo essas informações, elas vão sendo armazenadas dentro ali, ó, da tua caixola. Pensa que o teu cérebro é um armário cheio de portas e gavetas. Tudo aquilo que você vê está sendo guardadinho dentro de uma gaveta, dentro de um armário ali, tá joia? E aí, essas informações... Opa, aqui. Essas informações, elas ficam guardadas ali, gente. E à medida que a criança ela está com esse HD vazio, qualquer coisa que entra ali,
ela, na hora, absorve. É por isso que a criança ela aprende muito mais rápido, né? Por quê? Porque ela está com a cabeça vazia. Então, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela escuta, e ela vai aprendendo e ela vai armazenando aquilo na mente dela, na mentalidade. E isso vai refletir no futuro, nos padrões de comportamento, porque daí entra, né, uma outra coisa aqui que eu não vou me aprofundar muito nisso, senão vai dar um nó na cabeça de vocês aí. Entra, né, um conceito que Freud criou, de consciente, subconsciente e inconsciente. Então, muitas informações, 95% do que você tem dentro da tua mente, você não tem acesso. Por quê? Porque são informações que aconteceram lá atrás, muito distante e tal, que elas estão aí guardadas nas profundezas da tua mente, lá no inconsciente. Só que elas determinam o seu resultado. Elas vão determinar os comportamentos, elas vão determinar a maneira como você age diante das situações. Sabe aquele negócio de sexto sentido? Nada mais é do que essas informações todas armazenadas ali. Você não toma uma decisão do nada. Você não pensa, os pensamentos eles não vêm de maneira aleatória na tua cabeça. São por conta dessas informações. O sonho ele não vem à noite para você aleatoriamente, não é uma coisa, né, sobrenatural e tal. São informações guardadas aí no teu inconsciente, gente. Então, isso tudo é uma carga que nós trazemos. Existe um fenômeno que foi descoberto por um pesquisador brasileiro ainda, na verdade, chamado professor Augusto Cury, no qual ele chama de RAM. O que é o RAM? Não é a memória RAM do computador, não. RAM significa registro automático de memória. Gravou aí, ó? Registro automático de memória. O que é isso? Ele diz que tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, tudo isso é armazenado na nossa mente, no nosso cérebro aqui, independente se você quer ou não. Então, o que acontece? Você viu uma situação, você brigou com uma pessoa, você tomou, né, alguém chamou sua atenção, você não gostou. Essas informações, tudo isso é armazenado no teu cérebro. É por isso que é aquele negócio assim, ó. Eu não queria pensar, vou esquecer essa pessoa, vou riscar essa pessoa da minha vida. Quanto mais você faz isso, mais você lembra daquela pessoa. Porque você não tem o poder de tirar nada da tua vida, não tem como você esquecer uma memória. Quer dizer, você apagar uma memória, você pode até esquecer ela, mas ela está guardada aí no teu inconsciente, lá nas profundezas. Então percebam, existe uma carga de informações, de memórias aí dentro do teu cérebro. E alguns momentos, por algum motivo, o teu cérebro resgata essas informações. E aí vocês vão entender que ele faz a gente sentir algumas coisas. Ele faz você ficar com medo, ele faz você ficar com saudade, ele faz você ficar, né, feliz, alegre. E a gente vai entendendo um pouquinho disso daqui nessa aula de hoje. Mas essa introdução que é muito importante para você entender. Então, a mentalidade nada mais é do que o cérebro é a programação que está dentro do cérebro. Essa programação que está dentro do cérebro, ela é colocada diariamente, de acordo com as experiências, de acordo com aquilo que você vive. Uma pessoa que nasce em um país, ela tem uma mentalidade totalmente diferente da, por exemplo, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, ela tem uma mentalidade totalmente diferente da pessoa que está aqui no Brasil. Por quê? Porque a mentalidade ela é formada de acordo com as experiências, com a cultura, com a religião, com seus familiares, o lugar onde você foi criado, a tua classe social. Né? Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, pode desligar, por favor? Então, tudo isso determina como você vai enxergar o mundo, como você vai fazer uma leitura do mundo, porque a mentalidade é esse mapa mental. Então, essa leitura que você vai fazer do mundo está relacionada com todas essas coisas que você viveu ao longo da tua vida. Está fazendo sentido para vocês até aqui, pessoal? Tem alguém aí com dúvida? Tem alguém que quer comentar alguma coisa com relação a isso? Vamos fazer um combinado aqui, ó. Vamos fazer um combinado. Não é um monólogo, eu não quero ficar falando sozinho.
Então, fiquei com dúvida ou quero compartilhar alguma coisa que eu acho que vai agregar aqui na aula e é uma experiência que eu tive que pode ser bacana, pode inspirar alguém, pode ajudar alguém, abre o microfone, abre a câmera. Ô, Gustavo, tal, eu já vou te dar a palavra na hora, beleza? Então, por favor, participem. Quanto mais vocês participarem, mais enriquecedora vai ser essa aula. Show? Combinado? Então, vamos lá, gente. Esse é o princípio pelo qual eu acredito muito nesse assunto. Porque à medida que eu mudo a maneira como, né, a configuração da minha mente, eu mudo minha vida. E aí eu pergunto para você o seguinte, é possível mudar a sua personalidade? Quem acredita que é e quem acredita que não é? Quem quer fazer algum comentário sobre isso? É possível eu mudar, então, a minha personalidade? O que é personalidade, gente? É possível, Ronaldão? É possível? Quem acha que não é possível mudar a personalidade? Ou até o caráter, que é algo um pouco mais profundo ali? Quem acredita que é impossível? Carol? Por que você acha que é impossível? Fala aí para mim. Por que eu não mudo isso? Porque a personalidade é algo que foi construído há um tempo atrás. Eu posso mudar a mentalidade. A personalidade é algo inerente a mim, ao meu comportamento, aos meus valores, ao que eu cresci, ao que eu entendo, a minha vivência de cultura familiar ou não, entendeu? Entendi. Muito bom. Guarda essa informação aí. Guarda essa informação aí que você já vai entender onde eu quero chegar com isso daí. Mas perfeito. Ótimo aí. A gente vai entender tudo isso daqui melhor ao longo dessa aula. Guarda essa informação aí, tá? Bom, pensando nisso, então, da onde surgiu, né? Acho que está até escrito errado aqui. Mentalidade certo? E vamos arrumar esse trem aqui, né? Fazer uma aula bonita, sem erro aí para vocês, né, gente? Aqui é assim, ao vivo e a cores, e a gente vai... Seja bem-vindo aí, Fábio. Bom, então, eu traduzo o termo mindset para mentalidade, tá joia? Então, no português, né, aqui no Brasil, basicamente seria isso daí. Então, vamos pensar o seguinte. O que é esse termo? Por que ficou até um tom pejorativo? Porque as pessoas usaram de uma maneira... Tanto é que eu não uso mais, né, o mindset, porque é uma coisa que ficou papo de coach, aquele assunto que eu já falei para vocês. Mas isso daqui é a vida inteira de pesquisa de uma mulher chamada Carol Dweck, uma psicóloga da faculdade de Stanford, uma das faculdades mais renomadas do mundo, uma das faculdades que tem um processo seletivo dos mais difíceis para uma pessoa entrar ali. E por que ela começou a pesquisar isso? Ela conta que no início da carreira dela, ela começou um programa, uma pesquisa, né, com crianças para observar o padrão das crianças e tal, como elas reagiam diante de algumas situações e tudo mais. E ela conta que em uma dessas pesquisas que ela estava fazendo, né, a metodologia ali, o objeto de estudo deles eram crianças até 7 anos de idade, mais ou menos, e eles davam alguns quebra-cabeças para essas crianças, e essas crianças, elas iam montando os quebra-cabeças. E à medida que elas montavam o quebra-cabeça, resolviam aquele problema, solucionavam aquele quebra-cabeça, ela dava um quebra-cabeça um pouco mais difícil, com um nível de dificuldade um pouco maior. Então, vamos pensar assim. A criança ia lá e montava um quebra-cabeça de 10 peças, ela dava um de 20. Montava o de 20, ela dava um de 50. Montava o de 50, ela dava um de 100. Montava o de 100, ela ia dando um de 200. E assim, sucessivamente, ela ia aumentando o grau de dificuldade desse quebra-cabeça. E aí, o que ela percebeu, gente? Ela percebeu que algumas crianças, diante da dificuldade, quando elas se viam travadas, elas não conseguiam resolver aquele problema, aquele quebra-cabeça, elas desistiam. Elas falavam, não quero mais, cansei, isso não é para mim, já montei 1, 2 aqui, deu, não quero mais, está difícil, não consigo. E ela percebeu também que outras crianças, quanto mais difícil ficavam
mais focadas elas estavam, com mais vontade elas estavam de resolver aquele problema. Traduzindo, elas se sentiam mais motivadas quando elas percebiam que existia uma dificuldade, uma barreira, um obstáculo ali. E ela parou para pensar e falou assim, ué, por que será que algumas crianças desistem diante da dificuldade? Por que será que algumas crianças se sentem mais motivadas diante disso? E aí ela começou a estudar, começou a pesquisar por mais de 20 anos, e aí o resultado de todas essas pesquisas foi esse livro aqui. Tá ok. Mas, resumindo, então, depois de todas essas pesquisas, o que ela identificou, então, como mindset, como mentalidade? Nada mais é do que a atitude mental de uma pessoa. A atitude é como essa pessoa encara a vida, como ela olha para a vida, para as situações, é como ela enxerga o mundo. E aí eu falo para você, o mundo é o que ele é, não é o que você acha que ele é. Nossa, como assim, Gustavo? É muito fácil. É que eu estou sem meu óculos aqui, ficou dentro do carro. Eu comprei um óculos marrom, estava andando, eu queria sempre vi a galera com óculos marrom, eu sempre usei óculos preto. E eu falava, pô, da hora esse óculos marrom aí, tá na moda e tal. E aí eu estou andando no shopping, passo em frente a Chili Beans e vejo um óculos marrom muito bacana, muito da hora. Eu falei, cara, meu óculos eu tinha perdido, eu tinha ganhado um óculos de aniversário de aniversário da Marina, deixei lá em Gramado ano passado na convenção da BHV e tal. Eu estava sem óculos, estou andando no shopping e achei um óculos marrom do jeito que eu queria. Coloquei aquele óculos, logo no momento coloco o óculos na cara, assim, logo no momento Por quê? Eu estava acostumado a enxergar tudo meio escuro, quando eu colocava o óculos preto, e eu passei a enxergar tudo meio marrom. Por que eu estou contando isso para você? Porque é o seguinte, a mentalidade, esse modo de encarar a vida, nada mais é do que uma lente. Tudo que você enxerga passa pelo crivo dessa mente. Então, no meu caso ali, quando eu coloquei uma lente marrom, um óculos marrom, eu comecei a enxergar todas as outras coisas meio marronzadas. Mas isso não significa que uma árvore que eu estou passando na rua, as folhas dela são marrons. As folhas dela continuam sendo verde. Eu estou enxergando marrom. Se eu colocar um óculos preto, escuro, eu vou enxergar aquilo preto. Se eu colocar aqueles óculos de surfista amarelo, eu vou passar a enxergar as coisas amarelas. Se eu colocar um óculos azul, eu vou passar a enxergar as coisas azul. Mas não significa que o mundo inteiro é azul. O mundo é do jeito que ele é, as cores elas são do jeito que elas são. A única diferença é que você está usando uma lente e você está enxergando as coisas com a cor dessa lente. Isso é a mentalidade. É como se você tivesse uma lente, o seu cérebro fosse uma... É assim, ó. Nós recebemos informações. Você escuta uma pessoa falando alguma coisa. Ela falou... Eu vou fazer um exercício com você agora. Pensa numa igreja. Nesse momento, igreja. Ronaldo, como é a igreja que você pensou? Aquela bem clássica de casinha, de cidade pequena, aquela branquinha, retangular assim, aquele cruz, aquela pracinha pequena, aquela típica de cidade pequena. Beleza. Deixa eu ver. Renatão, você está por aí, entrou de novo. Renato, fala para mim aí. Abre aí, participa com a gente aí. Para você, né? Quando eu falei igreja, o que veio? Qual é a igreja que veio na tua cabeça aí? A mim veio a Igreja da Sé, em São Paulo. Legal. Carol, tá aí também. Carol, tá podendo falar? Abre aí e fala para mim. Qual é a igreja que veio na tua cabeça nesse momento? A igreja que veio na minha cabeça é uma igreja barroca, com as cúpulas bem grande, a cúpula bem grande, bem puxada e branca. Boa, ótimo. Percebam o seguinte, o que eu quis trazer com esse exemplo? A palavra é a mesma para qualquer um, igreja. Mas cada um tem um significado diferente para essa palavra, tem uma imagem diferente para a mesma palavra. A igreja do Renato é a igreja da Sé. A igreja do Ronaldo é aquela igreja pequenininha do interior de praça lá, tal, né, com uma cruzinha em cima, tal.
A igreja da Carol já é uma igreja gótica. Então, percebam, a palavra é a mesma. A imagem que você tem, por algum motivo, essa imagem ficou guardada na tua cabeça. Por que será que a igreja da Sé ficou guardada na cabeça do Renato? Porque é uma igreja ícone da cidade de São Paulo, e ele mora em São Paulo. Então, é muito provável que na mentalidade, nas informações que estão dentro do cérebro dele, quando ele tem um gatilho, é aí onde eu quero chegar, gente. Um gatilho mental, a palavra igreja nada mais é do que um gatilho mental que faz o seu cérebro abrir todas aquelas gavetas, todo aquele armário que está lá dentro, e ele vai buscar informações. Ele vai buscando informações. Igreja. Peraí, deixa eu procurar aqui que informação que eu tenho de igreja. Ele vai abrindo as gavetas, Opa, igreja dá certo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o quê? Existem gatilhos que fazem o nosso cérebro vasculhar as nossas memórias e ele vai trazer uma imagem daquela situação, daquela palavra, daquele sentimento e daquela música, sabe? Sabe aquela música que você escuta e você lembra daquele amor que te deu um pé na bunda, ou você lembra daquele carnaval, você lembra daquela viagem legal. Aquela música nada mais é do que um gatilho que dispara a tua mente, faz o teu cérebro procurar aquela informação e traz de volta aquela memória. Então, isso daí é o que a gente está dizendo. Cada pessoa tem uma maneira de encarar a vida de acordo com todas essas informações que estão aí dentro da cabeça. Por isso que duas pessoas, diante de uma mesma situação, reagem de maneira diferente. Você está na empresa, diante de um problema, um proprietário extremamente alterado, nervoso, ou aquele proprietário, às vezes, que é difícil, exigente, e aí uma pessoa, ela olha para aquela situação e ela tenta buscar uma solução. Ela conversa de uma maneira mais calma, ela tem uma empatia com aquela pessoa. A outra pessoa é totalmente reativa, né? Fulano, não sei o quê. A mesma situação, no mesmo lugar, e duas pessoas reagem de maneira diferente. Por quê? Por conta de toda essa carga emocional, essa carga de memórias que estão ali. E aí a Carol, ela percebeu que, na verdade, o que diferenciava as pessoas, nada mais é, escuta isso aqui, que isso daqui é muito forte, nada mais é do que a maneira como elas lidavam com o fracasso. Simples assim. Aquela pessoa que, diante de uma dificuldade, diante de um fracasso, ela espana, essa pessoa... Opa, tem alguém com isso ligado aí? Pode desligar para a gente, por favor? Então, basicamente é isso. Ela percebeu que algumas pessoas gostam do fracasso. Não no fracasso no sentido de ferrou, perdi tudo. Pode até ser essa dificuldade. Mas o obstáculo, a dificuldade de saber assim, poxa, eu não estou dando conta disso daqui. Eu sou incompetente nessa área, tal. Essas pessoas, elas se sentem mais estimuladas. Opa, pera lá, não dou conta, mas eu vou aprender. Opa, não dou conta, mas eu vou tentar. É a maneira como elas enxergam a vida. Ou ela é otimista, ou ela é pessimista. Ou tudo que ela olha, ela encontra oportunidade, ou tudo que ela olha, ela encontra dificuldade. E aí é onde o empreendedor, a pessoa que tem, né, a personalidade empreendedora, ela é assim, ela olha o negócio, ela vê uma oportunidade. Tá difícil, ela se sente mais motivada. Ela encara a vida de uma maneira diferente. Então, poderíamos dizer que um empreendedor, ele tem uma mentalidade de crescimento, justamente por conta disso daqui. Então, quer dizer que, poxa, eu sou pessimista, poxa, diante de uma dificuldade, eu travo, diante de um problema, eu não sei o que fazer, eu quero correr, eu quero fugir, então ferrou para mim? Não, ainda não, e eu vou te mostrar nessa aula como fazer para mudar esse padrão mental, como fazer, então, para entender isso daqui e manipular toda essa carga que existe no teu cérebro. Agora, presta atenção aqui, tá? Essa aula não é uma aula de fórmula mágica da paz, né, racionais. Não é uma aula de fórmula mágica, então, a partir de amanhã, sua vida vai mudar, você vai virar um milionário, bilionário, até porque não aconteceu assim comigo e eu ainda não sou um bilionário.
Não é isso que eu estou querendo dizer. Aqui não tem uma fórmula mágica, aqui não é resolva todos os seus problemas, mude. Não, não é assim. Isso é uma jornada. A partir do momento que você tem consciência disso, comigo aconteceu assim, a partir do momento que eu entendi, eu falei, opa, pera lá, então quer dizer que tudo que eu passei na minha infância influencia hoje? Quer dizer, então, que o que minha mãe fala, a maneira como ela faz, os lugares que a gente convive, o ambiente que eu convivo influencia? Opa, pera lá. Então eu posso mudar isso. Olha outro dado interessante, gente. Eu vou lembrando das coisas aqui, eu vou falando, tá? Tem uma pesquisa do IBGE que diz que mais de 80% da população brasileira, eu já falei isso, o Ronaldão sabe disso daí, porque é a área dele. Mais de 80% das pessoas no Brasil, dos brasileiros, nascem e morrem na mesma classe social. 80% nasce e morre na mesma classe social. No máximo, eles sobem uma classe ou descem uma classe. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente, a cultura, quem são os nossos exemplos quando criança? Nossos pais, nossa mãe, nossos professores. Quando então, lembra que eu falei no começo da aula? Quando que forma a mentalidade da criança, né, do ser humano? Até os 7 anos de idade, forma o caráter, forma a personalidade. Quem são as pessoas onde a gente mais se espelha, onde são nossos exemplos nessa idade? Nossos pais, nossas mães. Então, aquele ditado, filho de peixe, peixinho é verdade. A fruta não cai longe do pé, é verdade. Por quê? Porque você traz esse padrão mental da sua família. Você traz esse padrão, esse comportamento, aquilo que eles acreditam, você acredita como sendo uma verdade absoluta. Vai discutir com um cara extremista lá no Islã. Para ele aquilo é verdade. Por quê? Porque ele cresceu ouvindo aquilo, ou repetidamente ele ouviu aquilo de alguém, e ele acha que aquilo é a verdade. Percebem como é a mentalidade? Para eles lá, a mentalidade é de que isso é certo. Em outras culturas, a poligamia é uma coisa certa, normal. Por quê? Porque eles cresceram ali, o cara tem 5, 10 mulheres, lá tem um harém e tal. É normal para ele. Na nossa cultura é totalmente anormal, é até, nossa, que loucura isso aí não é certo. Tal. Percebem como a mentalidade é nada mais do que isso? Você cresceu vendo aquilo, você cresceu ouvindo aquilo. E lógico que tem também um componente genético aí, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas mentalidade nada mais é do que isso. Se eu sei, então, que são informações que são colocadas na minha cabeça. Se eu sei, então, que o tempo inteiro, 24 horas por dia, informações são colocadas dentro da minha cabeça através da teoria RAM, registro automático de memória, o tempo inteiro, e essas informações determinam a maneira como eu enxergo o mundo, como eu me comporto, opa, então, pera lá. Eu posso colocar mais informações. O tempo inteiro eu estou recebendo estímulo, eu estou recebendo informação do ambiente onde eu estou, das pessoas que eu convivo, dos livros que eu estou lendo, das lives, das aulas que eu estou... São informações, são memórias que estão o tempo inteiro entrando ali. Então, opa, pera lá, já é um indício de que eu consigo mudar isso daí. Tá só? Tá agora? E aí... A Carol traz uma frase no livro dela muito interessante. A opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ah, eu sou fracassado, eu não consigo, eu não dou conta. Você não vai dar conta, porque você está reafirmando para o teu cérebro, reafirmando para você, você está mandando um comando, um estímulo. Opa, não vai dar. Opa, não sei, não posso. Lembra do filme Em Busca da Felicidade? Lembra desse filme, Em Busca da Felicidade? O modo de encarar a vida, a atitude mental de uma pessoa. Lembra desse filme, que a gente vai comentar ainda sobre ele aí, mas qual era a atitude do Chris Gardner lá? Qual era a atitude? Como ele encarava a vida? Ele via tudo como uma dificuldade, como um desafio, né? Como, putz, eu não vou conseguir porque eu estou sem dinheiro, porque minha mulher me deixou, porque eu tenho um filho para criar, eu estou desempregado. Será que ele olhava para o mundo dessa maneira e por isso ele se tornou quem ele é? Ou ele olhava para o mundo de uma maneira diferente? E vocês vão acompanhar esse raciocínio até o final dessa aula. Então, eu falei para vocês aqui que a mentalidade nada mais é do que um modelo mental. É um modelo. Se é um modelo, para que serve um modelo? Para ser seguido.
né? Eu tenho um modelo de um resumo de alguma coisa, eu tenho um modelo de um pop, eu tenho um modelo de... Então, o modelo é algo que é seguido. O modelo mental é aquilo que determina tudo que você faz ao longo da tua vida. Algumas literaturas, principalmente literaturas relacionadas a PNL, chamam o modelo mental de mapa mental. O que é um mapa? O mapa dá um caminho. O mapa te leva para algum lugar. O mapa mental, o modelo mental, ele te dá um caminho. Ele te leva para algum lugar. Ele faz você seguir um padrão. Quando eu mudo esse mapa mental, quando eu mudo esse padrão, eu mudo o meu resultado. Vai lá, Ronaldão. Pode comentar. Cara, mutar aí Hospital Veterinário Betim, acho que Marcos está com o negócio aberto aí. Vamos lá. Valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui. Opa. Agora deu? Agora aqui, beleza. Mudei aí, beleza. Mutei. Ótimo. Tranquilo. Então, nada mais é do que o modelo mental né, esse mapa que está aí dentro da tua cabeça. Então, esse mapa vai te levar para algum lugar. Então, como funciona, então? Já que essa mentalidade, isso tudo que eu falei para vocês, afeta a minha personalidade. O que é personalidade? Alguém tem ideia e poderia compartilhar aqui para mim o que é personalidade? Persona. O que é uma persona? O que é uma persona aí? É a idade da persona? Quanto mais velho vai ficando, mais difícil é mudar a personalidade. Opa, já deu spoiler aqui, então pode mudar a personalidade. Pode sim, é possível. A pessoa consegue mudar a personalidade. Por quê? Porque a personalidade nada mais é do que a maneira como eu penso, e eu vou continuar aqui para vocês. Mas da onde vem? Eu preciso contextualizar teoricamente isso daqui. Da onde vem o pensamento? Você consegue controlar os pensamentos que vêm na tua cabeça? Consegue? Quem aqui consegue controlar? Não vou pensar numa maçã verde. Duvido você controlar. Ninguém consegue controlar o pensamento, porque o processo de criação dos pensamentos, eles são automáticos na nossa mente, né? Da onde eles vêm? Eles aparecem aleatoriamente na nossa cabeça, de informações, de informações, na verdade, que estão na nossa mente, lá naquelas gavetinhas que eu falei. Então, quando eu tenho um gatilho, quando eu tenho uma música, quando eu sinto um cheiro, quando eu vejo alguma coisa, tal, eu penso em algo. Então, logo, os meus pensamentos estão diretamente atrelados à minha mentalidade, ao software, às coisas que estão ali dentro da minha mente. Se eu coloco coisas positivas para dentro da minha mente, se eu estou num ambiente positivo, se eu tenho coisas boas dentro da minha mente, se eu estou alimentando ela com coisas boas, logo, meu pensamento vai ser um pensamento positivo. Se esse pensamento ele é positivo, ele vai gerar o quê? Um sentimento positivo. Então, presta atenção aqui. Eu penso, esse pensamento gera um sentimento. Eu penso, eu sinto. Todo pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento libera uma cascata de neurohormônios, neurotransmissores dentro de você, que vão fazer, né, mudanças fisiológicas dentro do seu corpo, que talvez você nem perceba, mas elas fazem. Esse sentimento lá dentro do teu cérebro, ele desperta lá, por exemplo, se for sentimento de medo, ele vai despertar cortisol, adrenalina, vai dar taquicardia, tal. E ele desperta todas essas mudanças dentro da tua fisiologia e vai fazer você agir de uma determinada maneira. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo, ou, pior ainda, eu reajo. Eu sou reativo às situações. Então, percebam aqui, um conjunto, a tríade do pensamento, do sentimento e da ação vai levar você a ter o resultado que você tem na sua vida. Eu poderia acabar essa aula aqui agora. Poderia finalizar aqui. Por quê? Todos os resultados que você tem na tua vida até agora, todos, relacionamento, casamento, namoro, financeiro, profissional, tudo é o conjunto dessas três coisas aqui.
E aí é por isso que eu estou falando para vocês, que quando eu entendi isso daqui, eu falei, caraca, aqui está o segredo. Não adianta eu querer ensinar de vendas para alguém, falar, pô, você tem que ser vendedor para um veterinário, tal, não sei o quê. Se ele não entende isso daqui, ele não entende que a cabeça dele é travada para vender e é por isso que ele tem um resultado ruim dentro da clínica, porque ele acha que ele não é um vendedor, ele estudou para ser veterinário. Não adianta eu falar de comunicação, eu falar de marketing para alguém que acha que isso é papo, sabe? Não. Por quê? Porque eu tenho que mudar primeiro a mentalidade, primeiro a maneira como eu penso. Então, o conjunto dessas três coisas gera um resultado, e o conjunto dessas três coisas é a sua personalidade. A sua personalidade é isso. É o seu conjunto de crenças, é o que você é, e que determinam as suas atitudes, os seus comportamentos. Isso que é a personalidade. É isso. Logo, é possível mudar minha personalidade? Sim. Quando eu mudo quem? Quando eu ressignifico os meus pensamentos. E aí o professor Augusto Cury, doutor Augusto Cury, ele traz também para a gente aqui uma coisa muito interessante. Nós, seres humanos, somos os únicos animais na face da Terra que temos o poder da autoconsciência. O que é a autoconsciência? Pensar sobre os próprios pensamentos. Eu estava num curso, eu estou no curso um sábado à tarde, domingo de manhã, perdão, estou sentado na cadeira de um curso da Joelma Ruiz, aqui em Campo Grande, pensando no churrasco que ia rolar na casa do meu sogro logo depois do curso. Pô, churrasquinho, tal, gosto demais de churrasco, sou carnívoro e tal, churrasquinho, vou encontrar a galera, vamos tomar uma cervejinha, vamos não sei o quê, comer uma carne e tal, e eu ali pensando, né? Vendo a hora de acabar o curso para poder ir e tal. A Marina me deixa lá e depois ela vai me buscar. E aí eu tô lá pensando, tá, acabou o curso, ela chegou para me buscar, entrei dentro do carro e tal, e ela falou assim, ó, a gente já comeu, chegando lá você esquenta lá alguma coisa e tal. Cara, naquela hora eu fiquei muito puto, muito puto. Só que o que aconteceu? Eu nem percebi isso, tá? Tô contando isso para vocês porque é o que eu tô dizendo de autoconsciência. Passou algum tempo, ela parou num semáforo, faltava uns 10 minutos para chegar na casa da minha sogra, ela para num semáforo e eu percebo que eu estou pensando, refletindo sobre a seguinte situação. Olha o que eu estava pensando. Poxa, lá na minha casa, na casa da minha mãe, ela aprendeu, porque a minha avó também faz assim, jantar de domingo na casa da minha avó. Ela não libera a mesa enquanto não tiver todo mundo em casa, na casa dela, no jantar, no almoço de domingo, e aí faz uma oração lá, tal, e aí ela libera o almoço. Tem que chegar todo mundo. O primo que saiu para balada lá, tá dormindo até meio-dia, se ele não chegar, ela não libera a comida. Tem que estar todo mundo ali. A hora da refeição é a hora sagrada, em família, tal, tal, tal. Esse é o padrão, a cultura da minha família. Eu fui criado assim. Se eu fui criado assim, eu penso assim. Na casa da Marina, eu me lembro que quando eu comecei a namorar com ela, eu achava muito estranho, porque eu ia almoçar lá, chegava alguém, comia, ia embora trabalhar, chegava outro, comia, saía, chegava outro, comia, tô indo de fome, quero comer, comia, deitava, ia deitar e dormia, ia assistir televisão. Falava, nossa, que estranho. Na família dela é normal, deu a hora de comer, tô com fome, vou comer. Eu falei, opa, peraí, tem uma mudança, né? Tem uma diferença de valores, de cultura, não de valores, mas de cultura aqui. Na família dela é normal, qualquer um comer. Eles não estavam nem aí se eu estava lá, se eu não estava. Na minha família é normal. Aí eu peguei, parei e pensei assim, mas pera lá, por que eu estou pensando sobre isso? Que coisa louca. Há algum tempo atrás eu já estaria xingando, brigando com ela, porque ela não me esperou para almoçar e tal. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque isso é o que o professor Augusto Cury fala, que diferencia o homem dos animais. O poder da autoconsciência. É você pensar sobre seus próprios pensamentos. É a autocrítica. Por quê? Porque vem um pensamento. Ah, eu não vou dar conta. Será que eu não dou conta mesmo? Ou será que isso é um pensamento da minha cabeça, uma fantasia da minha cabeça? Quem aqui tem medo de falar em público? E por isso nem abre a câmera. Não, você já passou por isso, já ressignificou isso aí, esquece. Tá, Deise, tem medo de... Quer falar também, Deise? Vamos vencer esse medo agora? Mas se for a Daisy Queen que eu conheço, é Daisy Queen, não sei se é você, mas acho que é. Sou eu. Isso. Então ela é bem tímida, né? A personalidade dela é um pouco mais quieta, beleza.
Mas olha só, quando eu falo assim, falar em público, Deise, eu quero que você venha fazer uma palestra aqui amanhã para toda essa galera aqui sobre o que você faz e tal. Na hora, já dispara um pensamento nela assim, ó, ela vai buscar lá na mente dela, lá no fundo, sem perceber. Ela vai. Pode o microfone aí, quem tiver com o microfone ligado. Quando eu falei assim, ó, Deise, vem aqui falar, prepara uma palestra que você vai dar amanhã, você precisa falar em público aqui. Na hora, o cérebro dela já começou a procurar lá todas as informações, e nas informações que ela tem lá dentro da cabeça dela, falar em público não é legal, é ruim, é difícil. E aí despertou um pensamento nela. Putz, não acredito, cara, tô ferrado, isso é ruim, isso é difícil, pá, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, e que vão, se eu errar, que vão pensar de mim, que vão falar de mim e tal, e tal, e tal. Automaticamente, isso já gera nela o quê? Um sentimento, positivo ou negativo? O que vocês acham? Negativo. Medo, insegurança, ansiedade e tal, e tal. Então, todos esses pensamentos geraram nela um sentimento negativo. Vai ter aquela descarga de neurotransmissores, de hormônios neurotransmissores ali, que vão causar taquicardia nela, que vai fazer no dia dar dor de barriga e não sei o quê e tal, e tal. E aí isso vai levar ela a ter um resultado bom ou ruim? Bem provável que um resultado ruim. Ou talvez nem vai ter. O resultado vai ser o quê? Não quero, não me coloca aí, pelo amor de Deus, não me coloca, não quero, não vou. Qual foi o resultado? Perdeu uma oportunidade. Vocês estão conseguindo entender até aqui, galera? Tá legal para vocês aí? Estão conseguindo entender? Então, basicamente, é isso. Quando eu falo alguma coisa, vem esse pensamento. Como, então, ressignificar isso? É justamente o que o professor Augusto Cury fala do quê? Da autoconsciência, do pensamento crítico. Então, posso acabar essa aula aqui agora, que eu já entreguei o ouro para vocês. Pensamento crítico. Quando vem aquele pensamento na minha cabeça, opa, espera lá, será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que eu não dou conta? Será que é verdade? Será que é verdade? Será que isso é um pensamento? Porque a gente pensa inúmeras coisas que não tem nada a ver, gente, que são fantasias, que são, sabe, coisas que não são reais. Será que isso é real? A partir do momento que eu começo a exercitar isso, não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, não é uma receita mágica, um pozinho que você vai tomar e a partir de agora sua consciência expandiu e sua vida mudou e pronto. Não, não é isso. Se eu quiser, se eu começar a cultivar, se eu começar a ler, estudar, se eu começar a tornar aquilo que é inconsciente consciente, eu consigo ressignificar meus pensamentos e eu vou mudar a minha personalidade. Então, eu ressignifico o meu pensamento aqui de acordo com... Eu mudo a minha personalidade, a minha mentalidade, a partir do momento que eu começo a ressignificar meus pensamentos. A partir do momento que eu começo a alimentar a minha mente com informações boas, com informações diferentes, que vão fazer eu ter pensamentos diferentes. Então, o problema está na raiz. O seu resultado que você tem hoje, o problema dele é a raiz. Está lá no fundo. Está em coisas que você não tem acesso. Dentro do teu inconsciente tem medos, tem traumas, tem pensamentos obscenos, tem coisas que você, né, sabe, aquele pensamento do nada que vem na sua cabeça, você está sentado na igreja, vendo o pastor, vendo o padre lá, de repente vem um pensamento absurdo, você fala, nossa, o que é isso, gente? Eu não sou, será que eu sou depravado assim? Será que eu sou maluca? Será que eu estou ficando doido? Será que eu sou um assassino? Vem pensamentos aleatórios, acontece com todo mundo. Quando começou a acontecer isso comigo, quando eu comecei a ter consciência disso, eu falei, será que eu tô louco? Meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar, fui estudar. E aí eu descobri que, segundo a psicologia, existem os pensamentos intrusivos. Olha isso, gente. Pensamentos intrusivos, são pensamentos absurdos que vêm da nossa cabeça. Mas da onde que vem esse pensamento absurdo? Ele vem do nada? Não, algum gatilho. Qual é esse gatilho? Quem aqui já pegou uma faca na cozinha e olhou para alguém assim e pensou você dando uma facada em alguém ou pensou na possibilidade de você poder dar uma facada em alguém? Quer dizer que você é maluco, que você vai fazer isso, que você é um psicopata e tal? Não. Se você cuidar, não, lógico. Mas da onde que vem? Oi? Só esse ano, quantas pessoas você já matou em pensamento? Várias.
Que eu bati no Muay Thai, então, no saco, foram várias. Mas o que eu quero dizer para vocês? Você viu na televisão uma reportagem um dia, ou você soube que alguém esfaqueou outra pessoa. Essa informação ficou armazenada aí no teu cérebro. Veio um gatilho de uma faca na tua mão, você imaginou que alguém esfaqueou outra pessoa, logo, se essa pessoa é um ser humano, você também é um ser humano, você também está sujeito a poder fazer isso. E basicamente é assim, gente. É assim que funciona. Então, se eu começo a colocar coisas boas, né? O Paulo Vieira, ele fala muito sobre isso, né? Cara, vai acordar de manhã, não coloca a porcaria do jornal que tem todas as piores coisas que aconteceu no mundo, a crise não sei na onde, a guerra na Ucrânia, o governo não sei do quê. Você já começa a trazer um monte de informações de carga negativa para você. Como que você quer que seu dia seja tranquilo, seja calmo, seja positivo? Se tudo que você está vendo, ouvindo ao longo do teu dia é só desgraça. Eu chego num lugar, gente, está assistindo Cidade Alerta, Jesus amado, eu tento colocar um fone de ouvido, falo, como que alguém, um comércio ainda, né, um lugar, você chega, o cara está assistindo Cidade Alerta, meu, pelo amor de Deus, você não percebe que você está alimentando a tua mente, a tua cabeça só com porcaria, com notícia ruim? Não quer dizer que você tem que ficar alheio ao mundo que acontece, não é isso. É que se você assiste todo dia isso, se você ouve todo dia isso, se você começa o seu dia ouvindo e alimentando sua mente com isso, é lógico que você vai ser uma pessoa com medo, uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista e por aí vai. Manda, Ronaldeira. Você falou de notícia aí. Qual é a notícia mais importante no Brasil hoje? Quer dizer, ontem, desde ontem. Vixe, tô por fora, que eu não sei. Eu não assisti jornal nem nada. Eu vou dar uma dica. Não é a notícia do jornal. A notícia do Buzz. O que a galera tá eufórica falando, comentando? Da gasolina? Qual é o post mais comentado? Qual que é o post mais... Qual? Da gasolina? Deve ser Big Brother, né? O post mais comentado de hoje tem a ver com o Thiago Nigro. Do relacionamento dele com a Mayra Cardinho. Sabe quantos comentários tem ali, cara? Eu fui ver agora. Minha mãe me mandou. Olha isso daqui, Ronaldo. Eu falei, mãe, esquece essa... Cara, 150 mil comentários. E aí minha mãe me falou que o Joel lá falou bem, tá todo mundo malhando. Cara, olha a quantidade de tempo que as pessoas estão desperdiçando, cara, comentando a vida dos outros, mano, que ninguém conhece. Tá emitindo opinião sobre alguém que nunca viu nem vai ver. Mas o que o Joel comentou, e aí estão malhando ele, porque ele... O Joel é amigo dele, o Joel conhece o cara. Ele já devia saber disso, ele já sabia quando ele já estava saindo com a mulher. Agora que a galera tá sabendo. E aí o cara falou bem, geral falando mal. Mas você sabia que é inveja. No final é inveja, cara. A galera fala que é inveja. O brasileiro é um povo fofoqueiro. É por isso que os reality shows eles dão muito certo no Brasil, porque o brasileiro quer ver. É sério, gente. Eu ouvi isso do Felipe Tito, lá no Zeus, no Mastermind desse ano. Porque a gente estava comentando sobre rede social, poxa, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei o que. Ele falou, o brasileiro é fofoqueiro, velho. Ele quer saber o que você está fazendo com sua vida para ele poder falar, para ele poder saber. Daí ele falou, no mundo inteiro, o país que mais tem audiência de reality show é o Brasil. Por quê? Porque o brasileiro quer ver a vida dos outros e tal. Isso é o quê? Novamente, um padrão mental. Entra até um outro conceito aqui, que eu não ia falar isso hoje, que é o quê? O inconsciente coletivo. Existe o inconsciente coletivo de que o brasileiro é fofoqueiro, isso vai repassando, né? Existe o inconsciente coletivo que o médico veterinário é desvalorizado. Existe o inconsciente coletivo de que a medicina veterinária não dá dinheiro. Existe o inconsciente coletivo de que o empresário, o empreendedor é ruim, não sei o quê, e tal, é explorador. Existe o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Pensa na palavra mãe. Cara, mãe. 99% das pessoas, 9, vão dar o mesmo significado para a palavra mãe. Amorosa, cuidadosa. Só alguém que teve um trauma, né? Uma porcentagem da população que teve algum trauma com a mãe, que a mãe abandonou, não sei o quê, que não vai pensar nisso. Na verdade, até pelo contexto como um todo, ela também até pensa, poxa, minha mãe deveria ser assim.
Porque todas as mães são assim. Então, esse é o inconsciente coletivo. É uma coisa inconsciente que define uma pessoa, uma palavra, um comportamento, será o objeto mãe, né? A figura mãe, perdão, melhor dizendo. Isso é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo determina muita coisa. O inconsciente coletivo faz parte do nosso mapa mental. Logo, eu preciso quebrar isso. Eu preciso quebrar essas informações. E aí é onde a gente vai trabalhando aqui hoje com vocês nessa aula aqui. Ficou claro aqui a personalidade, gente? Claríssimo. Isso daqui era a coisa mais importante dessa aula de hoje, tá joia? E aí é onde o criador, o grande criador do método QI, Alfred Binet, o método QI, só como curiosidade para vocês, ele foi criado não para medir a inteligência das pessoas, para saber quem era mais. Ele foi criado lá em Paris, esse cara é um francês, ele foi criado porque eles queriam identificar, dentro das escolas, as crianças que tinham um desempenho menor, para poder criar estratégias para que essas crianças pudessem acompanhar os outros, né, as outras crianças que tinham um bom desempenho na escola. Ao longo do tempo, ele foi sendo adaptado tal, e hoje ele mede aí o intelecto, a inteligência das pessoas. Mas o que esse cara diz? O que o Alfred Binet diz? Ele diz que com a prática, o treinamento e, acima de tudo, um método, somos capazes de aperfeiçoar a nossa atenção, nossa memória, nossa capacidade de julgamento e nos tornamos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. Então, perceba aqui, ó, se eu praticar, eu falei isso na última aula, na penúltima aula da mentoria, prática deliberada, se eu pratico algo por muito tempo, ó, semana passada eu dei 7 horas de treinamento e mais, acho que 2 horas e meia de aula aqui, 10 horas de aula e treinamento. Essa semana, mesma coisa. Mesma coisa. Eu estou praticando, aí a pessoa fala para mim assim, nossa, mas você fala bem. Nossa, mas você é um bom palestrante, você tem presença de palco, você tem uma boa oratória. Cara, lógico que eu vou ter, porque eu faço isso o tempo inteiro. Eu estou fazendo, eu estou treinando, eu estou estudando mais, eu leio, toda hora eu leio algum livro sobre oratória, eu vejo um vídeo, eu faço um curso, alguma coisa. É lógico que eu vou ficar bom nisso. Treinamento de equipes. Cara, eu estou ali num mastermind só sobre treinamento de equipe. Eu estou com outros treinadores do Brasil inteiro. Eu estou lendo, eu estou estudando sobre isso, eu estou praticando, eu estou fazendo repetidamente isso. Eu estou treinando o meu método, eu estou treinando a maneira como eu faço, eu estou criando um método. Então, eu criei um método. Opa, qual é o meu método? Dentro da mentoria, por exemplo. Antes de falar qualquer coisa, eu tenho que dar essa aula aqui, mentalidade. A pessoa tem que entender. Porque não adianta eu falar lá de outras coisas, de vendas, de não sei o quê, se ela não entender que a mentalidade dela é travada em alguma área, que a mentalidade dela tem um padrão. Então, eu tenho um método. Dentro desse método da mentoria, são 5 habilidades importantes que ele tem que desenvolver. Ele tem que entender um pouquinho de marketing. Todo líder precisa saber o que acontece dentro da empresa. Marketing. Ele tem que entender um pouquinho sobre autoliderança, liderança. Ele tem que entender sobre vendas. Ele tem que entender sobre produtividade. Então, existe um método ali. Ele vai seguir. Tem exercício, tem apostila. Você vai na escola, tem um método. Você vai fazer musculação, o personal ele tem um método. Você vai fazer 4 séries de 10 com peso tal, você vai fazer essa sequência de exercícios. Isso é um método. Então, se eu praticar, se eu treinar e se eu tiver um método, eu consigo sim aperfeiçoar a minha habilidade, qualquer habilidade. Isso quer dizer que eu vou ficar o melhor. Eu falei isso esses dias, né? Eu, Gustavo, decidi que agora eu vou ser jogador da NBA. Eu vou me tornar o melhor jogador de basquete do mundo. É possível? Lógico que não. Por quê? Já estou velho para candidato, estou com 34 anos, já não vou entrar mais lá. Tenho 1,70 m de altura. Eu posso até treinar 12 horas por dia, 7 dias por semana e me tornar um excelente jogador de basquete, melhorar a minha habilidade, eu ter não alta, auto performance. Eu melhorei a minha habilidade de jogar basquete. Mas eu jamais vou ser um jogador de basquete famoso, reconhecido. Por quê? Porque eu não tenho biotipo, porque eu não tenho dom, talento. Então, não estou dizendo aqui que quer dizer, então, que agora, né, papo de motivacional. Não, acredite em tudo que você quiser, você vai conseguir. Não, não é isso. Beleza?
Você pode se tornar melhor em qualquer habilidade, em qualquer coisa, mas tem um componente de talento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui também, tá? Isso daqui é interessante, é extremamente importante você entender. Existe a carga genética, aquilo que nós trazemos dos nossos pais e tal, genética, e existe o ambiente onde você está. Qual é o teu ambiente nesse momento? Por isso é importante dentro da mentoria, a gente fala muito isso, né? Dentro da mentoria tem o quê? Um ambiente de pessoas que querem crescer juntos, pessoas que querem compartilhar ideias porque vão aprender compartilhando ou porque vão, né, ajudar outra pessoa. O ambiente, os eventos que a gente vai, o ambiente está relacionado só a ambiente físico? Não. Ambiente mental, ambiente psicológico, né? O ambiente, ele relaciona muito. Eu quero ser mais organizado. Comece organizando sua casa, seu ambiente. Você vai ver como você vai encontrar as coisas mais rápido. Opa, mudou? Não, é porque simplesmente é uma mudança de padrão. Ambiente, vai lá, Ronaldão, fala aí. Cara, caso real, tá? Não é matéria, foi uma coisa que eu vi acontecer. Eu atendi essa foi uma das melhores clientes de parado que eu já tive. E ela me procurou, é uma pessoa que é concursada, ganha muito bem, na época solteira, e ela me procurou falando que, caramba, Ronaldo, não guardo dinheiro. Preciso de você. E aí, naquela época, não tinha pandemia, né? Eu atendi, não tinha Zoom, nem sabia que tinha Zoom. E aí eu fui na Starbucks atender ela. Chegando lá, eu pedi uma água, ela pediu aquele frappuccino foda lá. Uhum. E aí eu atendi ela inteira, e aí no final eu falei assim, quem que tá com dívida? Eu ou você? Mas por quê? Eu pedi água, você pediu o cafezão top da Starbucks. Hoje, 4 anos depois, essa cliente destrói em finanças. Só que enquanto eu atendi ela, eu dava essas, cara, que mentalidade, já não percebe isso. Porque ganha bem, aquilo ali é R$ 20, ela ganha 20 mil, 30 mil, 50 mil, é R$ 20. Cara, mas tá com dívida. E aí, o que aconteceu? Ela falava para mim assim, Ronaldo, eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer planilha do Excel. Eu falei, cara, você fez doutorado. Você analisou 2.000 amostras. Você fez teste de não sei o quê. Como que você não faz uma tabela? Aí, hoje ela destrói na tabela. Hoje ela pegou a minha tabela e jogou fora. Ela criou a dela. Então, é a mentalidade a mesma pessoa, em 2019 era uma, hoje ela está destruindo. Mentalidade. Cara, você falando nisso, eu me lembrei de uma situação. Vou passar a bola para o Renatão aí, acho que ele vai comentar sobre inconsciente coletivo aí em terra de cego, quem tem olho é rei. Despertou a curiosidade aí. Mas antes dele falar aí, se ele puder compartilhar, eu estava numa mesa almoçando ontem, encontrei um casal de amigos, eles têm 2 filhos, um já com 18 anos, o outro acho que deve ter uns 13 e tal, grandes. E eu fui almoçar num restaurante aqui em Campo Grande e tal, e aí encontrei esse casal de amigos, a gente sentou lá para almoçar. E aí, cara, depois do almoço, tal, eu olhei no prato, é um restaurante quilo, eu olhei no prato deles e eu vi um monte de comida que eles deixaram. E aí eu pensei assim, falei, caralho, velho, deve ter uns R$ 20 aí de comida que eles pesaram, não comeram e deixaram aí, tipo assim, tá de boa, tá tudo bem e tal. Eu falei, beleza, isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, um ano, a vida inteira, imagina, cara. A pessoa não percebe, não percebe. Isso aí é ambiente, né? Com inconsciente e tal. Bom, mas aí vai longe essa história. Renatão, tá aí? Tô aqui, Gustavo. Não, o comentário é rápido, é um jargão, né? A gente está no inconsciente coletivo do que, como é que é? Todo veterinário ganha pouco. Esse é o pensamento da maioria. Agora, se a gente se balizar pelo pensamento da minoria, né? Eu vou ser feliz com o pouco que eu tenho de conhecimento, vou ganhar o máximo de dinheiro com o pouco que eu sei e eu saio do paradigma de que eu ganho pouco e eu preciso saber muito. Se o veterinário, empresário, por exemplo, empreendedor, ele souber potencializar o pouco que ele sabe, o pouco que ele tem para poder exercer o trabalho dele,
provavelmente ele fique rico. Esse é o paradigma da minoria, que talvez seja um bom balizador. É só isso. Não, mas faz total sentido, viu, Renato? Porque várias vezes eu já escutei de colegas falando assim, nossa, mas fulano lá, não sei o quê, vive fazendo cagada, fulano lá, não sei o quê, eu tenho mestrado, tenho doutorado e tal. Quantas pessoas eu já vi com mestrado, com doutorado, que, tipo assim, cara, estão desempregadas, então, né? E outros, o cara formou, estudou, saiu, e abriu um negócio e está arrebentando por aí e tal. Então, isso daí faz total sentido, viu? Ronaldo ia falar... Só para fechar, só mais um comentário que pode parecer engraçado, mas como é que é aquela história, né? Eu prefiro ser o burro dos espertos ou o esperto dos burros. Se eu... Pode falar, Gustavo. Não, vou pegar um livro aqui que fala sobre isso, enquanto você vai falando aí. Eu não sabia que tinha um livro que falava sobre isso, mas se você realmente acha que precisa saber tudo, muito, o tempo todo, você sempre vai se sentir o burro dos espertos. Mas para quem está focado em prosperar, talvez é melhor ser o esperto dos burros. Não diretamente, Renato, dessa maneira, mas esse livro aqui do Jacob Petrie, óbvio que ignoramos, ele traz uma reflexão sobre algumas pessoas de grande sucesso, fama e tudo mais, que não eram os melhores naquilo que eles faziam. E ele dá o exemplo, por exemplo, da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen não era a modelo mais bonita, não era a modelo que sabia desfilar melhor, mas por que ela se tornou, né, o ícone da moda? Por que ela se tornou referência para todas as outras modelos, por exemplo? E aí é onde ele traz o componente aí, que é justamente isso que você falou. Ela fazia o que os outros não faziam. Ela estava disposta, com o pouco do que ela tinha, entregar muito. E tem gente... E aí é onde ele fala aqui também sobre o talento. Tem pessoas que são talentosas, mas que não desenvolvem esse talento. E aí é onde acontece o quê? O mediano só vence o talentoso se o talentoso não se esforçar. Porque eu posso não ter o dom da comunicação, de falar, mas se eu fizer muito curso, se eu estudar pra caramba, se eu me dedicar e tal, eu vou ser um perfeito palestrante. E pode ser que talvez tenha um cara que nasceu com a facilidade de falar, mas ele não desenvolveu isso ao longo da vida. Ele tinha o dom, mas ele não desenvolveu. E ele dá uma palestra, uma aula pior do que eu. Entende? Então também tem muito essa questão. E aí está relacionado com o ambiente também. Posso só citar o último exemplo? Desculpa interromper sua aula, tá, Gustavo? Não, aqui é troca. Eu quero que vocês falem aí. Obrigado aí por compartilhar. A gente tem um monte de paradigmas, né? E aí eu vou citar um exemplo que eu vi essa semana passada e semana retrasada a respeito de uma empresa de contabilidade, né? A empresa de contabilidade, qual que é o nosso paradigma, né? Mesa marrom, contador, camisa suja, aberta até o segundo botão, fora da calça, e é isso aí. E fumando na mesa, batendo carimbo. Essa é a nossa imagem, né? E aí a gente tem um cliente que foi convidado a ser sócio de uma empresa de contabilidade, avaliado em 70 milhões de reais, uma contabilidade focada em médico, né? E aí a pessoa que é meu amigo, que me contactou, e falou assim, duvido que esse negócio não vale tudo isso, etc. Eu disse para ele o seguinte, olha, eu não sei se essa empresa vale isso, mas existiu uma empresa no ano passado que foi a segunda empresa que mais recebeu investimento de fundo de capital de risco. O primeiro foi Nubank. A terceira empresa foi uma empresa de diagnóstico humano. A segunda empresa foi uma empresa de contabilidade. Avaliado, ano passado, 750 milhões de reais. Fazendo o quê de grande coisa? Quase nada. Só usando tecnologia, aquilo que o contador faz de camisa aberta, fumando na mesa, etc. Ou seja, e essa mesma empresa, esse ano, vai virar um unicórnio, vai estar avaliado em mais de $1 bilhão. Uma empresa de contabilidade, da onde? Araraquara. Então, assim,
que eles estão fazendo de genial? Nada. Estão fazendo melhor usando tecnologia do que todo mundo faz. O que Então é ninguém bem provável. fazia, né? O que ninguém Então fazia. Então é bem provável que essa empresa de contabilidade que a gente está indo olhar valha os 70 milhões. Como vale? Então, o que eles estão fazendo de genial? Nada. Estão usando robô ao invés de humano. Fazer o quê? Então, é aquela lógica do burro, como é que é? O esperto dos burros ou o burro dos espertos. Ele está se balizando em ser o esperto dos burros. Só isso. Desculpa interromper a aula. Ótimo, ótimo. Muito bem. Entrou um outro amigo também, Cleiton. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, comentando, né, sobre aqui os comentários, acho que valeu muito a pena. Voltando, né, no nosso assunto aqui, genes ou ambiente? Não tem um ou outro, são os dois. A nossa personalidade, a nossa mentalidade, a nossa vida é o conjunto das duas coisas. Aquilo que a gente traz dos nossos pais e aquilo que o nosso ambiente molda. Tá joia? Então, logo, se é possível eu mudar o meu padrão mental, ressignificando meus pensamentos, como? Mudando aqui o meu ambiente. A genética eu não consigo mudar. Isso já está aqui, impossível. Agora, o ambiente eu consigo mudar. E isso mudou muito o meu jogo quando eu comecei a mudar o meu ambiente. Quando foi que eu comecei a mudar meu ambiente? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo. Eu comecei a ver uma realidade totalmente diferente da realidade que eu tinha, né, no bairro onde eu morava, nos lugares que eu trabalhava. Opa, comecei a ver coisa diferente. Saí de Campo Grande em 2010, fui para São Paulo, vi uma outra realidade, abri a minha mente, meu entendimento. Muito boa esperança aí. Peraí. Que quando fala lá, tira da tua tela. Boa, isso aí. Tá, foi aqui. Então, gente, é genética aliada a ambiente. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Tanto é que a genética ela determina muitas coisas. Por exemplo, o comportamento empreendedor, a personalidade empreendedora tem relação à genética. Vários genes, eu já falei isso em outras aulas, falei em outros lugares, têm conexão com os comportamentos empreendedores, a habilidade de correr risco, encontrar saídas, concatenar todas as ideias ali, criar um produto novo, ver oportunidades, tal. Isso aqui tem genes que potencializam isso. Só que acontece o outro detalhe que eu falei lá, que veio na minha cabeça, né, o Renato falando. Às vezes a pessoa, que é a epigenética, um outro conceito, né, meio interessante aí. Às vezes existem genes ali que eles estão adormecidos. O ambiente pode promover, pode ajustar, pode ajudar esses genes a se aflorarem. Então, se eu estou num ambiente que está exigindo, se eu estou num ambiente que propicia, que me ajuda, talvez eu até tenha, é a mesma coisa assim, poxa, a pessoa nasce com um gene lá para determinada doença. Por que alguns daquela família, eles desenvolvem aquela doença e por que outros não? Talvez por causa do ambiente, o hábito, o comportamento, aquilo que aquelas pessoas comem, aquilo, né, a maneira como elas vivem e tal. Isso vai lá e potencializa e acorda aquele genezinho ali que estava dormindo e a mesma coisa acontece com talento, a mesma coisa acontece com habilidade. Então, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas, tá joia? E aí, pensando em tudo isso que a gente falou, logo que depois que a Carol começou a estudar, depois daquele acontecimento com as crianças ali, ela descobriu que as pessoas, então, ela classificou, na verdade, as pessoas com dois tipos de mindset, com dois tipos de mentalidade. As pessoas com a mentalidade fixa e as pessoas com a mentalidade de crescimento. Qual é a diferença de cada um aqui? Tá? Algumas pessoas, e eu aqui me lembro muito da minha juventude, mas, sabe, eu muito aqui no mindset fixo. Por quê? Porque a pessoa que muitas vezes ela tem algum talento, ela tem uma facilidade para alguma coisa, ela sabe que ela é boa em alguma coisa, olha como o nosso cérebro, gente, ele engana a gente e a gente se auto-sabota. Algumas pessoas, e isso é provado, tá? Por que algumas pessoas que têm um talento, que têm um potencial, elas, em algum momento da vida, elas não conseguem se desenvolver, elas até chegam até certo patamar, mas dali elas não passam. Porque algumas pessoas, elas sabem que elas têm
o talento, que elas fazem bem alguma coisa, só que elas ficam com aquele medo de falar assim, se eu falar que eu não sei isso, eles vão falar, a Tati vai falar que eu não sou bom, que eu não sei dar aula, que eu não domino esse assunto. Então, eu não posso demonstrar que eu não sei alguma coisa. Eu tenho que pensar o quê? Eu já sei tudo. Eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada, eu já sei tudo. E isso daí trava a nossa cabeça para aprender outras coisas. E eu me vi várias e várias vezes assim, com aquela vergonha de perguntar, com aquela vergonha de falar, não sei, com o pensamento ali do que o outro vai pensar. Eu tinha muito isso quando eu atendia clínica, gente. Nossa, eu não posso falar na frente do cliente, eu tenho que... Na frente do cliente, ele tem que achar... Lógico, eu tenho que passar aquela confiança, aquela segurança. Mas eu tentava transmitir essa segurança e essa confiança de uma maneira errada, né? Outra fala, outro pensamento do mindset fixo. Eu não nasci com esse dom, não. Falar em público não é para mim, cantar não é para mim, cozinhar não é para mim, atender, ser veterinário, ser clínico não é para mim, eu não me dou bem com as pessoas, eu não sei, eu tenho que... Não nasci com esse dom. Eu não sou bom nisso, se for bom eu desisto. Então, ó, não quero saber. E é nítido isso. Às vezes você vê as pessoas, tipo, na primeira tentativa, ela não vai. Ela, tipo assim, não, isso aqui não é para mim. Cara, como assim isso aqui não é para você? Ninguém vai pegar o negócio e vai, na primeira tentativa, a não ser que seja o seu dom, o seu talento, a gente vai falar isso mais para frente. Se não for, vai precisar de muito treino, vai precisar de muita repetição e por aí vai. E aqui vem a desculpa mais esfarrapada de todas. Que é o quê? Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu não sei, tal. E aí eu volto no filme Em Busca da Felicidade. Esse filme me marcou muito, porque lá do meio do começo para o meio do filme, tem uma cena que o Chris Gardner está pintando o apartamento dele, porque ele tem que entregar, ele está devendo, ele não tem para onde ir, e ele está pintando o apartamento. Só que aí, o que acontece? A polícia bate lá na casa dele e leva ele preso porque ele estava devendo já um monte de coisa e tal, e lá, então, tá devendo, vai preso. Só que no dia seguinte, ele tinha uma entrevista, que era a entrevista de estágio, lá, quando ele passou na frente, lá, né, na Wall Street, viu o cara numa Ferrari vermelha. O que você faz? Eu sou agente da Bolsa aqui. E como faz isso aí? Ele foi pesquisar, descobriu que tinha uma vaga para estagiário, para fazer isso, tal. E ele se candidatou a essa vaga. No dia seguinte desse acontecimento, era a entrevista para a vaga, né, de estágio lá e tal. Só que ele foi preso, foi para a cadeia. A polícia chegou, não deu tempo dele falar assim, deixa eu pegar a roupa, meu terno, meu não sei o que, ele para sair. Não, levaram ele do jeito que ele estava, de regata, de camiseta, de calça, de moletom, tudo sujo de tinta, tal, não sei o que. E ele vai para a cadeia. Ele chega na cadeia, ele pede, implora para o delegado lá, para o policial soltar ele, ele explica, olha, amanhã eu tenho que ter, né, eu tenho uma oportunidade. E aí você pensa o seguinte, o cara já está ferrado, fudido, ferrado. E ele está vendo a única oportunidade dele, a minha oportunidade é essa amanhã. Amanhã eu tenho essa oportunidade. De repente, aquela lei de Murphy, né? Você já está ferrado, ferra mais ainda. Aí, de repente, ele vai preso. E ele tenta, de todas as maneiras, e o policial fala para ele, olha, não tem como, você vai dormir na cadeia. Ele dorme na cadeia. O que ele faz no dia seguinte, na hora que ele acorda? Qualquer outra pessoa com mindset fixo vai falar assim, não deu, não é para mim, agora não vai dar mais tempo, já era, tal. O que ele faz no filme? É uma história real, tá? Ele sai correndo do jeito que ele tá, de todo sujo de tinta, de regata, de calça de moletom, sai correndo, vai lá no prédio em Wall Street, sobe no elevador, um cara de terno olha para ele e fala assim, nossa, o que esse maluco, o cara da limpeza, o cara da construção tá fazendo aqui e tal? Ele não tá nem aí. Ele entra, senta lá na recepção para fazer a entrevista, faz a entrevista, é contratado, né, para o estágio, depois passa no processo seletivo e é efetivado lá. Se ele tivesse lá no começo já falado assim, não vou, não vai dar tempo, não tenho roupa, não vai dar, não sei o que, ele tinha perdido. Isso é a mentalidade de crescimento. Cara, eu gosto de aprender. Eu posso fazer qualquer coisa, não interessa. Me dá aqui que eu vou aprender e eu vou fazer. E se errar, eu vou tentar de novo. Não tem uma coisa que eu não vou dar um jeito. Me dá para mim que eu dou um jeito.
Eu dou um jeito. Eu dou um jeito de chegar, sair da cadeia às 7 horas da manhã, correr em Wall Street, entrar lá dentro, não interessa se eu estou de regata, se eu estou assim e tal, eu vou. Eu vou. Basicamente, essa é a diferença. Tem pessoas que têm essa mentalidade aqui preta, né? E tem pessoas que têm essa verde aqui. E todo mundo é assim. Todo mundo, não foge à regra, tá joia? Todo mundo pensa de alguma maneira dessas duas maneiras, desses dois jeitos, tá joia? Vai, travou. Então, isso também está relacionado com o talento. O que o talento tem a ver com a gente? Ora, se eu tenho o meu padrão mental, a minha mentalidade, se tem tudo que eu já sei que eu consigo mudar, que eu consigo, né, trabalhar, se eu entender aquilo que eu faço de muito bom, aquilo que é o meu dom, opa, eu vou aliar o meu dom, o meu talento, a minha mentalidade, pum, acabou, fechou, pronto. E aí você pode falar, nossa, Gustavo, agora ferrou. Eu não tenho talento, eu nasci, né? Deus lá na fila do talento. Esse aqui vai com talento. Não, esse aqui tá fora. Eu sou esse que Deus tirou fora da fila e falou assim, não, meu filho, você não serve para nada. Ah, eu sou desastrado. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo tem um talento. Todo mundo nasceu com uma facilidade para fazer alguma coisa. Por algum motivo, em algum momento da tua vida, essa facilidade ela foi deixada de lado, por N fatores. Um exemplo. Aquela criança que eu sempre dou esse exemplo porque ele é clássico, tá? Aquela criança que ela tem uma facilidade de liderar, aquela criança que tem uma facilidade de se comunicar, como ela é taxada? De mandão, de estraga a brincadeira. Por quê? Ah, você vai para cá, ela divide o time, ela fala qual a brincadeira, a hora que vai acontecer, a hora que vai começar e tal. Ah, não, você é chato. Ah, você estraga a brincadeira, você acaba com a brincadeira. E uma criança, ela quer ser o quê? Ela quer ser amada, ela quer ser valorizada. Se a pessoa que ela mais ama, que ela é exemplo, fala para ela, não, isso não é legal, isso não é bom, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em um padrão para ela ser o quê? Para ela ser amada, para ela se sentir valorizada. E aí, isso eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, aquela criança que tinha uma facilidade de liderar, de resolver conflito, ou de se comunicar, ah, você é Aparecido, aí, Aparecido, não sei o quê, Sidão, não sei o quê. Cara, ela vai ficar o quê? Vai falar assim, não, poxa, pera lá. Então, por algum motivo, esse talento, esse dom, essa naturalidade que você tinha lá, foi adormecida ao longo do tempo. Tá joia? Imagina só quantos Neymar Júnior existem no mundo. Quantos Michael Jordan, vários. Acontece que por N motivos, ambiente, principalmente, essas pessoas não conseguiram desenvolver o potencial e o talento que elas tinham. Por quê? Ambiente. Conta uma história, eu fiz uma mentoria, por isso que eu falo do poder, da importância da mentoria. Eu fiz uma mentoria com o Ronaldo, fez também, o Ronaldo acho que caiu aí, mas a gente fez uma mentoria com o Joel J, lá atrás, quando ele nem era famoso, tinha, sei lá, 20 mil seguidores lá, tal, beleza. O Joel trabalhava no Instituto Neymar, em Santos. Ele era coordenador pedagógico lá do Instituto Neymar, tal. E o Joel conviveu diretamente com o pai do Neymar e eventualmente, em alguns momentos, com o Neymar. E ele conta uma história que, né, o Neymar lá, com 3 anos de idade, estava brincando, ao invés de pegar a bola com a mão, ele chutou a bola, não sei o quê, aí um amigo do pai do Neymar falou, nossa, esse menino com 3 anos já está chutando, já está fazendo isso, pô, ele tem coloca ele para treinar. Foi lá, treinou. Só que acontece que com mais ou menos uns 16 anos, o Neymar odiava estudar. Ia muito mal na escola. Só que ele já estava jogando muito bem. Né? Já tinha lá um contrato meio que pré-assinado com o Barcelona, não sei o quê, já estava lá no Santos e tal. E aí, o que o pai e a mãe dele fez? Tirou ele da escola. Ah, você não quer estudar mesmo? Você não vai estudar? Você é bom nisso aqui, em jogar bola? Vai jogar bola. Por quê? Porque quando ele estava estudando, ele estava desfocado. Ele estava uma hora pensando em estudar, mas ele não estudava muito bem, ele não gostava, ele odiava. Outra hora ele tinha que ir treinar. Agora não. Agora faz o seguinte, ó, você não quer estudar mesmo, você não estudar bem na escola, vai treinar, vai jogar bola.
Foi ele para jogar bola. E aí ele colocou o foco dele totalmente em jogar bola. Qual pai, qual mãe em sã consciência faria isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu tenho um caso agora, inclusive, desse casal de amigos que eu falei para vocês. O menino jogava bola. Joga bola. Foi para o Rio de Janeiro, foi para não sei onde, inclusive estava com uma proposta agora para jogar em um time do interior de São Paulo. Só que o que acontece? Chegou, fez 18 anos, não sei o quê, passou, terminou o ensino médio no passado. Não deu certo até agora, vai logo, vai estudar. O moleque parou de jogar bola e entrou numa faculdade de odonto. Então, quantas pessoas por aí têm um talento, alguma coisa, mas o ambiente não favorece ela a desenvolver o máximo do potencial daquele talento. Todo mundo tem um talento. Quais são as 4 coisas que você vai fazer para encontrar o teu talento? A partir de hoje, depois dessa aula, essa daqui é a única fórmula mágica que eu vou dar para vocês, tá? Essa daqui funciona, essa é a fórmula mágica mesmo. Se você pensar nessas 4 coisas, você vai encontrar teu talento. Qual é a tua facilidade? O que é isso, gente? Dom natural, talento, é uma coisa que é natural para você. Você faz com facilidade. Para mim, é muito fácil vir aqui e falar. Para mim, se alguém falar para mim, amanhã você pode vir dar uma palestra aqui no estádio lotado, eu vou. Porque para mim é tranquilo, é normal, eu consigo fazer. Para outras pessoas é difícil. Para mim, por exemplo, pegar uma planilha, um negócio igual o Renato faz ali, ver números e tal, e não sei o quê, para mim eu odeio isso. Eu tenho dificuldade, eu não consigo. É difícil para mim. Para ele é muito fácil, cara. Ele bate o olho no negócio, fulano falou da empresa lá que vale 70 bilhões, ele já... Não, é bem provável que vale sim, porque tem isso. Então, para ele é fácil, é natural isso. Para mim é muito difícil. Esse é o primeiro indício do teu talento, aquilo que você faz muito fácil. Só que aquilo que a gente faz muito fácil, vem a mentalidade e a crença, né, que você ouviu falar do seu pai e sua mãe, sempre falar, meu filho, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Tudo que vem fácil vai fácil, não tem valor. Então a gente tem uma mentalidade, uma crença de que aquilo que é fácil não tem valor. Logo, se o meu talento, por definição, é uma coisa natural, que eu tenho facilidade para fazer, então isso não é valor. Então guarda isso aqui que eu estou falando para você. Como para você é muito fácil fazer alguma coisa, você não dá valor a isso, porque você acha que jogar bola, futebol, isso é talento, isso é dom. E é difícil, eu não consigo, não, isso é dom. Porque como é muito difícil e tem alguém que faz muito fácil, é dom, não, é dom. Mas você tem alguma coisa que você faz muito fácil que para outra pessoa é muito difícil. E talvez essa outra pessoa olhe para você e fale assim, olha lá, cara, como ele faz aquilo com uma facilidade, isso só pode ser talento. E eu tenho dificuldade para fazer isso. E a gente fica comparando as outras pessoas. Tá? Outro ponto extremamente importante é aquilo que você faz de melhor. Naturalmente, você faz alguma coisa melhor do que as pessoas à sua volta. Você talvez cozinha melhor, talvez você consegue resolver um problema melhor dentro da empresa, dentro da clínica, você tem uma tranquilidade maior para resolver problema. Alguma coisa você faz melhor do que a média. Então, presta atenção. Você tem facilidade de fazer e você faz melhor do que as outras pessoas que estão ao seu redor. Terceiro indício. Você olha alguém fazendo, você aprende. Eu vou assistir palestra, eu gosto muito de assistir palestra, porque eu fico olhando o comportamento dos palestrantes. E eu vou modelando, eu vou aprendendo aqui, olha, ele fez isso, ele falou assim, teve hora que ele ergueu a voz, teve hora que ele baixou a voz, teve hora que ele foi para um lado, teve hora que ele foi para o outro, ele fez isso. Então eu vou observando e eu vou aprendendo. Eu lembro que a matéria de patologia na faculdade, cara, eu só assistia a aula do professor. Ia lá fazer a prova, eu me dei muito bem na matéria de patologia. Eu tinha facilidade. Em contrapartida, e inspeção, TPOA, eu fiz 5 vezes aquela bagaça, das 2. Acho que eu fiz 3 vezes TPOA, odiava aquela matéria. Eu acho que eu fiz 5 vezes, de verdade, gente. Primeiro que eu sou meio doido, uma das provas lá de DP, de exame, de PO, não lembro lá, eu fui, eu vou fazer logo essa prova. Fiz ali, fiz só um lado, entreguei, tinha um outro lado da prova inteirinho. Tinha mais umas 5, 6 questões lá do outro lado, eu não fiz, aí já reprovei, já estava ferrado, aí reprovei de novo. Mas
Em contrapartida, eu tirava 9, 10 de patologia, eu adorava, de clínica, tal, eu adorava aquilo ali, porque eu tinha facilidade, eu fazia melhor, eu não precisava ficar horas e horas estudando ali, quebrando a cabeça, tal. Eu aprendia muito rápido, porque eu tinha uma facilidade. Então, o teu dom, o teu talento também está relacionado a isso. Tem coisas que você olha que você faz muito fácil, que você aprende rápido, que você não precisa seguir uma receita, que você não precisa ficar horas e horas ali estudando, tal. Você tem essa facilidade. E outra coisa aqui, ó, você tem uma profunda curiosidade sobre isso. O que quer dizer isso? Cara, você vai pesquisar, você passa horas lendo um livro sobre determinado assunto, você passa horas fazendo aquilo e não vê a hora passar. Você adora, você tem o talento, o dom, e outra, é a tua paixão. Né? Você gosta daquilo. Você gosta de operar, você entra no centro cirúrgico, você não vê a hora passar, já deu 4 horas da tarde, você não almoçou, você está operando, você fala, nossa, já é 4 horas da tarde. Em contrapartida, quantas pessoas você escuta falar assim, né? Nossa, dá 8 horas da noite, mas não dá 6 horas da noite. A pessoa odeia fazer o que ela faz e parece que a hora não passa. Ela fica ali contando os segundos, a hora não passa. Por quê? Justamente por conta disso. Aquilo que você gosta, o teu talento é uma coisa que te desperta tanta curiosidade que você vai fazer algo sozinho, você vai pesquisar sobre aquilo sozinho, você se matricula naquele curso, você passa horas e horas aprendendo, lendo, estudando aquilo, praticando aquilo, que você nem percebe. Se eu fosse vocês, eu fazia um print e tirava uma foto desse slide aí, porque ele vale ouro. Ele vale ouro. E quando eu entendi isso daqui, eu aceitei que eu sou um comunicador, que eu falo, que eu sei falar, que eu tenho talento, que eu nasci, que eu comecei a pensar lá atrás, poxa, tem fotos minhas com o microfone na mão, né? Pô, tem lá atrás, eu falei em tal lugar, na época da escola eu gostava de apresentar trabalho, ninguém queria apresentar trabalho, eu apresentava. Na faculdade, eu pedia para os professores para apresentar nos grupos de estudo, grupo de estudo de pequenos animais, eu ia lá falar alguma coisa. Senhor, deixa eu dar uma palestra aí? Então tá, fala sobre esse assunto. Grupo de estudo de grandes animais, eu ia lá falava tal. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei, sempre tive facilidade de fazer. Opa, indício, olha. Então, se você pensar nisso, se você refletir, tem grandes chances de você encontrar aí o teu talento, tá joia? Só que o que acontece? O talento não pode ser simplesmente um talento, e aí eu quero quebrar um paradigma com vocês aqui, quero quebrar agora, inclusive é desse livro aqui, tá? Óbvio que ignorante. Por quê? Existe aquela famosa frase seguinte: trabalhe com o que você ama, faça o que você ama, e você não vai trabalhar em um dia, não sei o quê, porque se você ama, você não precisa pensar em dinheiro, sim, o dinheiro ele é consequência, tal, só que, vocês vão entender onde eu quero chegar com isso aqui. Como que eu, né, desenvolvo o meu talento, como que eu atinjo o meu potencial aí? 3 coisas. Primeira delas, tudo que eu fizer, eu tenho que ter maestria. Logo, se eu tenho que ter maestria, tem que estar relacionado ao meu talento. Você tem que fazer muito bem isso. Você tem que ser o melhor nisso. Você tem que treinar, estudar, até você se tornar o cara que vai fazer muito bem determinada coisa. Então, eu vou dar palestra de graça, eu vou fazer curso, eu vou tentar, eu vou treinar, eu vou falar, deu não sei o que, não sei da onde, coloca aí que eu falo. Não, é palestra para os alcoólatras anônimos. Eu falo também. Palestra não sei o que, eu vou. Porque quanto mais eu treinar, quanto mais eu fizer, melhor eu fico. Eu vou ficar muito bom nisso. O outro componente qual é? Eu tenho que fazer aquilo que faz o meu olho brilhar. Aquilo que, cara, eu tô aqui, já passaram quase 2 horas e eu não percebi. Eu amo. Se pudesse fazer todo dia isso daqui, eu adoro. Cara, eu adoro visitar um cliente, conversar com um cliente. Eu tenho paixão por ir lá e parar na recepção do laboratório e chegar um cliente, eu fico conversando, eu pergunto, eu faço isso. Eu tenho facilidade para fazer isso. Eu gosto. Só que não adianta nada eu ser bom no que eu faço, eu amar o que eu faço, se eu não tiver dinheiro. Então, gente, isso daqui, essa tríade, né, aqui, ela precisa ser verdadeira.
Ela precisa acontecer na sua vida. Você precisa mudar essa mentalidade de que, ai, não, não posso pensar em dinheiro, como fala, é errado ganhar dinheiro, eu não sou, como fala, não sou ganancioso, não sou não sei o quê e tal. Não, isso daqui é a chamada lei da tripla convergência. Quando essas três coisas convergem, eu vou atingir o sucesso, eu vou melhorar meus resultados, eu vou alcançar um patamar diferente. Por quê? Adianta eu ser muito bom em alguma coisa, eu amar aquilo e eu não estou ganhando dinheiro nem para pagar minhas contas? Ou, se eu não ganho dinheiro nem para ir num congresso, fazer um curso, pagar uma mentoria, eu não vou conseguir me tornar cada vez melhor nisso daqui, ó, porque eu não tenho dinheiro para ir no congresso, para fazer aquele curso de cirurgia que eu tanto queria, para participar da mentoria do Gustavo, sempre eu só vou nas aulas lá, porque eu não tenho dinheiro. Logo, se você não está ganhando dinheiro, você não consegue aperfeiçoar aqui, você não consegue comprar equipamento para a tua clínica, você não consegue ir num congresso bom, você não consegue contratar outras pessoas para te ajudar a se tornar melhor naquilo que você faz. Então, as três coisas, elas caminham junto. Adianta eu ser muito bom em uma coisa que eu odeio fazer? Estou ganhando dinheiro aqui, cara. Nossa, isso aqui é uma parte do Ikigai, tá, gente? Que o Jacob chama de a lei da tripla convergência, tá? Então, adianta eu amar, eu fazer muito bem o que eu faço, eu sou o melhor, eu estou ganhando dinheiro, mas eu odeio isso daqui, não quero fazer isso aqui. O Elvis Presley era isso daqui, vocês sabiam disso? Na verdade, nem isso. Não é que ele não amava, ele odiava a fama e o que ele tinha que fazer por causa do dinheiro. Então, ele era muito bem fazendo o que ele estava fazendo, ele tinha... Quem assistiu o filme do Elvis? Ele não queria subir no palco. Pode assistir o filme dele que tá lá. Tinha momentos da vida dele que ele não queria subir no palco, porque ele não aguentava mais aquilo. Mas ele fazia muito bem e ele estava ganhando muito dinheiro. Só que a paixão dele acabou por aquilo, por uma série de coisas que ele viveu na vida dele. Então, percebe, se eu não tiver paixão, se um dos componentes faltar, acabou. Se um dos componentes faltar, acabou. Não adianta eu ganhar dinheiro ou, na verdade, se eu não for bom no que eu faço, eu não vou ganhar dinheiro, né? Eu amo isso daqui. Eu amo. Mas se eu não sou bom e eu não estou ganhando dinheiro, não adianta nada disso. Então, esse daqui também é um fator extremamente importante para você melhorar os seus resultados aí. Mentalidade, resultado, está atrelado diretamente a todas essas coisas que a gente falou. E esse é o primeiro momento que talvez para alguns de vocês é uma sementinha, talvez para alguns de vocês é uma pulguinha atrás da orelha. É o primeiro contato com esse assunto, né? Vão ser quase 2 horas a gente falando sobre isso. E a partir de agora, o que você precisa fazer? Você precisa continuar. A partir de agora, você precisa, cara, ler, você precisa estar nos eventos que a gente vai, você precisa se conectar, criar o ambiente necessário para que essa sementinha que a gente colocou aí dentro de você agora, ela vai fluir, ela vai crescer, ela vai germinar, porque não adianta nada acabar por aqui também, minha vida vai mudar, não vai mudar, amanhã você vai acordar igual. A única coisa que talvez você não vai acordar igual, você estava antes, você vai falar assim, poxa, na aula de ontem eu vi isso. Pô, na aula de ontem o Renato compartilhou um negócio legal. Pô, na aula de ontem... E aí, tudo que a gente falou aqui está guardado aí, vai ficar guardado na tua memória. Não tem como, você não vai conseguir apagar. Se você praticar isso a partir de agora, esse conhecimento novo, essa... ligação nova entre neurônios ali, quanto mais você praticar, mais bainha de mielina vai se formando ali, mais forte esse conhecimento ele vai sedimentando dentro da tua cabeça. Se passar amanhã, depois de amanhã, daqui 3 dias, 1 mês, você nunca mais viu, nunca mais ouviu, nunca mais pegou nada disso daqui, isso vai descendo lá para o seu subconsciente, daí passa mais alguns meses, vai lá para o inconsciente e acabou. Vai ficar lá, guardadinho, lá, escondidinho lá. Um dia, se você escutar alguma coisa, talvez vai puxar essa memória. Mas precisa dar continuidade. Você precisa seguir e aprender e continuar nessa jornada, tá? Essa frase aqui mudou praticamente a minha vida, tá, gente? Mais um paradigma que eu quero quebrar com vocês aqui. Isso daqui é a frase de um livro também muito bacana. Essa frase está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? 85% do sucesso de uma pessoa financeiro se origina da habilidade que ela tem de se comunicar, de negociar e liderar. E isso daqui corrobora
o que o Renato falou agora. Só 15% se origina do desempenho técnico. O que quer dizer isso? Eu posso ser o melhor PhD, não sei da onde, não sei do que, o melhor veterinário da minha cidade, cirurgião, faço isso, faço aquilo, fiz o curso tal, fiz a pós-graduação tal. O que adianta se você não conseguir comunicar, passar para o tutor, para o teu cliente, o que comunicar, falar para ele numa linguagem que ele entenda o que o cachorro tem, o que vai acontecer e qual é o tratamento que você vai passar. Adianta? Não adianta, porque ele não vai entender, ele não vai fazer o que você precisa que ele faça e o resultado vai ser ruim. E aí ele vai falar que você é um veterinário ruim, mas você não é um veterinário ruim, você vai falar assim, mas eu falei para ele, o diagnóstico é isso, talvez a sequela seria essa, a consequência disso e aquilo, só que, cara, você não conseguiu se comunicar com ele de uma maneira que ele entenda. Você pode ser o melhor veterinário do mundo. Se você não souber negociar com o teu cliente, negociar com a tua equipe. É por isso que às vezes tem um cara que é muito bom, abre um negócio e o negócio dele não vai para frente, porque ele não sabe se comunicar com a equipe dele, ele não sabe negociar com as pessoas, ele não tem o hábito, ele não tem o talento de liderar. E é por isso que na nossa mentoria, agora, a gente está muito focado em quê? Desenvolver liderança. Agora, isso não exclui você de ter que ser um bom veterinário, porque se não tiver os 15% de um bom profissional, seja lá o que você quiser, tem um monte de gente que entrou aqui, eu não sei se tem só veterinário. Você tem que ser bom no que você faz, isso é uma regra, uma premissa básica. Se você não resolver o problema do teu cliente, não adianta nada você saber. Você pode ir até um certo ponto, mas dali para frente você não vai mais. Né, a mentira tem perna curta. Você pode falar, não, eu vou engabelar os outros, eu sei me comunicar, então eu vou falar bem, eu vou colocar umas palavras bonitas ali e tal, e aí não sei o quê, a pessoa vai, nossa, esse cara é bom, hein? Mas daqui 15 dias o cachorro morreu, daqui 20 dias aquilo que você falou, você não cumpriu, você não sabe o que está acontecendo e tal, então não adianta nada se você não tiver os 15%. Os 15% é como se fosse uma base ali, ó. É o obrigatório, você tem que ser bom no que você faz. E aí você vai desenvolvendo as outras habilidades. Faz sentido? Depois de toda essa apresentação aí, né, gente? Eu falei muito para vocês. Essa é uma aula da mentoria. Não sei se tem uma galera daqui que é da nossa mentoria. A Tati é também, já participou da Casa Topzera, o Ronaldo também. A Michele, não sei se é a Michele também. A Melissa, tem uma galera aí que é da mentoria. Essa aula é uma das aulas bônus que faz parte da mentoria. Tá joia? E agora eu abri essa mentoria em janeiro, né? Com um formato diferente. O objetivo é a formação de liderança dentro da empresa. Então, aquela pessoa que talvez tenha um potencial muito bom, ela pode ser um bom líder, mas talvez ela nunca teve contato com nada, ela nunca viu um curso, nunca viu. Se você enxerga que ela tem um potencial, ou você é essa pessoa que quer se transformar em um líder, que quer aprender novas habilidades e tal, essa mentoria é para você. Então, por isso, né, que eu vou pedir permissão para vocês agora para apresentar essa mentoria aqui. A gente vai abrir a próxima turma agora, a partir do finalzinho de março, já começa a nossa aula, tá? Da mentoria. Como funciona essa mentoria? Essa mentoria em específico aqui, tá? São 5 aulas. O objetivo dela é ser rápida, direta, dinâmica, e é uma base para você começar outras coisas, para você ir aprendendo e desenvolvendo outras coisas. O objetivo aqui é a gente fazer uma introdução ao mundo dos negócios de uma empresa, o que é uma empresa, o que é ser líder. E no meu conceito de liderança, ela não é uma habilidade única e exclusiva. O líder ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. O líder tem que conhecer um pouquinho sobre o marketing da empresa. O líder ele tem que saber tudo o que acontece na empresa. Ele tem que saber sobre as pessoas. Ele tem que entender um pouco de gestão. Não é ele, talvez, que vai fazer o DRE da empresa, mas ele tem que saber o que é um DRE. Ele tem que saber o que é uma campanha de marketing, o que é um Facebook Ads. Ele tem que saber o que é um AIDA, uma metodologia de vendas. Ele tem que saber o que é ticket médio, ele tem que saber isso, talvez ele não precisa dominar, mas a ideia aqui são várias coisas que são importantes dentro do mundo da liderança, dentro de uma empresa, tá joia? Então, dentro dessa mentoria, nós temos 5 encontros ao vivo e online, com aulas
Tá? Dentro da plataforma, tem uma plataforma que tem mais de 40 horas de aula gravadas, já passou de 40 horas aí, porque todas as aulas eu vou gravando, vou colocando lá. Então tem palestras, tem uma série de coisas lá dentro dessa plataforma. A partir do momento que você entra na mentoria, o acesso já fica liberado, você pode assistir. Tem um módulo de marketing, que tem mais de 8 horas de aula de marketing. Tem um módulo de liderança, que tem 4 horas de aula de liderança lá. Tem muita coisa bacana. Dentro da mentoria tem material didático, então tem uma apostila, tá? Tem um e-book, e todas essas estratégias são justamente focadas no seu negócio, na sua carreira, para você começar a ter uma visão diferente, a mudar a maneira como você enxerga, mudar a tua mentalidade com relação a tudo isso que a gente está falando. O que a mentoria vai oferecer para você, tá? De aulas, então. São 5 encontros que eles são divididos dessas 5 maneiras aqui, como eu falei para vocês. O líder ele precisa saber um pouquinho de cada coisa. Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre diferenciação, a gente vai falar sobre marketing, sobre atendimento. Na segunda aula, uma noção geral de gestão administrativa. O que é um DRE, o que é fluxo de caixa, tal. Eu não sou um especialista nisso, porque eu falei para vocês, não é o meu dom, o meu talento, mas eu preciso, como gestor, eu tenho uma empresa, eu tenho 2 empresas, eu tenho que saber ler um DRE, eu tenho que saber, então, a gente vai falar na nossa empresa sobre esse assunto, tá? Na nossa mentoria sobre esse assunto. Aula 3, autoliderança. Por que autoliderança, Gustavo? Porque aqui nós estamos falando de um programa de desenvolvimento de líderes, um PDL. Logo, se eu estou desenvolvendo líderes no meu método, na minha metodologia, lembra que eu falei para vocês? Prática, treinamento, método. Na minha metodologia, primeiro, eu preciso me autoliderar para depois eu liderar outras pessoas. Não tem como eu me liderar se eu não liderar outras pessoas. Se eu não... Peraí que eu vou fechar a porta aqui que a galera chegou. Não tem como eu liderar outras pessoas se eu não me lidero, gente. Se eu não lidero meus comportamentos, meus hábitos, se eu não crio, né, estratégia... Oi? Chegou? Chegou de onde? Onde você estava? Conta para as pessoas aí onde você estava. Na onde você estava? Olha aqui, ó. No laboratório. Você estava trabalhando no laboratório até essa hora? O que você fez lá? Mas eu assisti Jacateira. Vem cá, dá oi. Dá oi. Então vem aqui dar um oi para vocês irem lá comigo. Dá oi. Dá oi. Disse. Vai lá com a mamãe agora. Beijo para vocês. Sempre que elas chegam, estou dando aula, elas querem vir dar um oi aqui, galera. Então, voltando aqui para a nossa aula número 3. Autoliderança. Eu preciso primeiro me autoliderar para depois liderar outras pessoas, que está relacionado aí com propósito. Não esse propósito que virou clichê também, não é isso. O pessoal, inclusive, fala que essa aula é a melhor aula da mentoria, tá? Não é esse propósito de, descubra o teu propósito, não sei o quê, e tal, você tem que saber o teu propósito, okay? Vai aparecer um anjo na tua frente. Não, não é isso. Eu explico melhor isso na aula lá. Quarto encontro, estratégia de vendas. A única coisa que põe dinheiro no caixa da tua empresa é quando você vende alguma coisa. Quando o cliente vai lá e paga uma consulta, é uma venda. Entrou dinheiro. Quando o cliente vai lá e paga uma cirurgia, é uma venda. Entrou dinheiro. Todas as outras operações dentro do negócio só sai dinheiro. Marketing, sai dinheiro. Você precisa comprar insumos, sai dinheiro. Você precisa contratar pessoas, tem que pagar o salário dessas pessoas, sai dinheiro. O dinheiro só entra quando você faz uma venda. A única forma de entrar dinheiro no teu bolso, no teu caixa, é quando você vende. Mas eu não tenho um negócio, Gustavo. Você vende as suas horas em troca de um salário. É uma venda. Então, você vendeu o seu tempo e alguém pagou o teu salário, entrou dinheiro no teu bolso, vai pagar tuas contas, vai pagar tua comida. Aprenda a vender melhor as suas horas, a valorizar melhor as suas horas. Fica a dica aí. E o último encontro é sobre produtividade. O líder precisa ser produtivo, né? O líder tem que aprender que ele tem inúmeras tarefas para fazer ao longo do dia, o líder precisa aprender a dizer não, o líder precisa entender o que é prioridade e tal. Então, dentro disso daqui,
né, são as 5 aulas que nós temos aí na mentoria, tá joia? Dentro dessa mentoria, os bônus, a plataforma que eu já falei para vocês, tem uma palestra, que é essa palestra aqui que eu estou dando para vocês, de mentalidade e crenças, né? A palestra, outra palestra que eu vou fazer também com essa galera ainda dessa mentoria, e que os outros também vão ter. Como encantar e fidelizar seus clientes, tá? 3 pilares para encantar e fidelizar os clientes. Tem uma palestra ao vivo aí com o Ronaldão, tá? Que saiu aí também agora sobre finanças. Tem uma palestra ao vivo sobre branding e cultura organizacional com a Gabi Arquette. Tem agora, que eu não coloquei aí, uma palestra com umas meninas do Jurídico Pet também, tá? Que está dentro desses bônus. Todas essas aulas, bônus e as aulas normais da mentoria vão ficar gravadas e ficam disponíveis na plataforma. Tem um grupo direto, exclusivo ali, onde a gente vai tirar dúvidas, onde eu estou lá com a galera, a gente vai se relacionar, a gente vai conversar. Lá eu mando muita coisa também, né? Sobre eventos, sobre várias coisas. Tem um e-book, que automaticamente, quando você entra, você já recebe esse e-book, 5 habilidades lucrativas para médicos veterinários. Tem a apostila, tal. Tem todas esse material de apoio aí para você poder usar da melhor maneira a mentoria. O objetivo aqui é ter resultado. Então, tem muita ferramenta para que você realmente tenha resultado e consiga tirar do papel. Porque eu vejo um monte de gente fazendo curso, faz isso, faz aquilo, assiste live, assiste isso, e não tem nada, não desenvolve, né? Não tira da prática, não põe na prática aquilo. E a gente só aprende praticando, a gente só melhora praticando. Então, por isso tem vários exercícios, por isso tem, né, ali algumas tarefas que o pessoal tem que cumprir. E é lógico, a gente vai aprendendo junto, trocando junto. Acho que o mais importante da mentoria é o grupo. Esse grupo que eu tenho agora, tem gente de Manaus. Quem está aí? A Ana estava aí, se eu não me engano. Ana, perdão, fugiu. Mas tinha alguém de Manaus. Tem uma pessoa aí que trabalha com o Felipe Rudia, lá em Manaus. Tem gente do Rio Grande do Sul, de Gramado, de Canela, lá que trabalha com o Dr. Álvaro, lá no Hospital do Álvaro Abreu. Tem gente de São Paulo, tem gente do Mato Grosso. Então, tem gente do Brasil inteiro. Por que isso é legal? Você aprende, você escuta diferentes pontos de vista, você aprende, você vê como é diferente, às vezes, alguma coisa em outra cidade, você conhece, tem um panorama muito maior do mercado, você se conecta com várias pessoas, né, com culturas diferentes, com histórias diferentes, com realidades diferentes. Então, é muito bacana essa interação também aí entre todo mundo, tá joia? Eu sempre brinco que tudo isso daí, gente, é muito barato perto de tudo que eu já fiz, e já de todas essas horas de investimento, desses livros que eu já passei lendo, de cursos que eu faço para transmitir isso daí, é quase que zero, né, o investimento. Porque são simplesmente 12 parcelas de R$ 79,70, tá? Para você participar dessa mentoria, é o mesmo preço que o pessoal pagou aqui agora, tá? Esse preço é uma mentoria rápida, não tem encontro individual, não se estende, são 5 aulas e acabou ali, e a gente encerra, tal. Então é jogo rápido, é para você aprender, para você aula semanal e tal. É um projeto totalmente diferente, muito legal. E se você fizer a inscrição aí agora com a gente, 12 vezes de R$ 79,70 ou R$ 797 à vista, você pode fazer via Pix agora. Eu vou colocar aqui no grupo, tá? O link para você poder, para quem quiser fazer a inscrição, faz via Eduz aí o pagamento, tá no chat aqui, ó. Tá joia? É só ir lá, dá para você parcelar em 12 vezes. Ou se quiser fazer via Pix, é só fazer aqui. Eu vou te mandar um formulário daí depois que confirmar, para você preencher para confirmar a sua inscrição, tá, gente? É muito barato o investimento para a quantidade de conteúdo. Talvez uma coisa que você pegar, virar a chave aqui. Tipo assim, eu paguei bem caro no Mastermind que eu estou participando agora, tá? O primeiro encontro que eu fiz, eu aprendi uma coisa lá que pagou o investimento que eu fiz e ainda assim vai ajudar a recuperar os prejuízos que eu tive em outras coisas. O que é? Eu sempre fiz eventos e tal, e fiz vários eventos, Empreendivet, não sei o quê,
Em alguns eventos desses eu tive prejuízo. Mas no primeiro encontro do Mastermind, eu aprendi uma coisa ali que, cara, eu nunca mais vou ter prejuízo em um evento. E o investimento que eu fiz para estar nesse Mastermind, perto desse conhecimento do que eu aprendi ali para não ter prejuízo, pagou os prejuízos que eu tive lá atrás e vai me fazer ganhar muito mais dinheiro lá na frente. Então, às vezes, um investimento que a gente faz em um momento vai te ajudar a aprender algo ou a descobrir algo que você não sabe ainda, que vai te ajudar lá na frente a ganhar muito mais que isso. E a ideia é justamente essa, é multiplicar. Né? Você precisa multiplicar esse conhecimento. Então, você vai pagar 797 agora, daqui 1, 2 meses, isso daqui tem que se multiplicar. Você tem que aprender aqui e ganhar dinheiro. Aprender aqui e ganhar dinheiro. Ah, mas eu sou funcionário. Ok, você vai aprender aqui para você poder ter um salário melhor lá na frente, para você ganhar mais. Ah, os veterinários. Tem muito veterinário que ganha comissão. Aí eu pergunto para você, eu fiz essa pergunta para uma veterinária que estava, né, num treinamento, ela fez um questionamento e eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, ó, quantos livros sobre persuasão você já leu? Quantos livros sobre venda? Quantas palestras de venda você já assistiu? Ah, nenhuma. Eu falei, pois é, está explicado o seu resultado. Né? Se você ganha comissão como veterinário, lógico, logo, se você vender mais, se você fizer mais consultas, se você aumentar seu ticket médio, você vai ganhar mais. Como está a tua conversão hoje? De 10 clientes que você atende, quantos você consegue converter no sentido de 5 precisam de cirurgia? Quantos realmente fazem cirurgia com você? Tantos precisam de internação, e você indica a internação. Quantos que você realmente indica que internam? Quantos que você realmente indicam que opera? Isso é uma venda, isso é persuasão. Você pode falar, mas eu não tenho nada a ver com isso. Sim, por isso que o seu resultado agora é esse resultado que você está tendo. Se você aprender sobre venda, sobre persuasão, eu estou vendendo para vocês, gente. Isso aqui é uma venda. Estou vendendo, não tenho vergonha nenhuma, porque, né, as pessoas tinham uma crença de que vender é ruim. Vender é a única coisa que vai tornar você rico. Vai fazer você ganhar dinheiro. Ponto. Então, logo, você precisa aprender mais sobre vendas. Por isso que a mentoria está aí. Talvez um hack que você aprender ali, alguma coisa que você aprender ali na mentoria sobre vendas, vai fazer você, no primeiro mês, aumentar a tua comissão aí, que já vai pagar esse investimento de R$800, 797, você vai pagar o investimento no primeiro mês, que você aprendeu uma coisa ali que você vai aplicar no seu dia a dia, uma cirurgia que você fechar, né? Ou se você for comissionado, um mês que você trabalhar, você vai pagar o investimento. Então, está muito barato, está muito tranquilo essa mentoria. Tem algumas pessoas aqui que já pagaram por mentoria comigo muito mais do que isso, mas era um outro modelo, isso daqui é diferente, tá? É rápido, são 5 aulas, acabou. Não tem grupo de mais WhatsApp, não tem não sei o que e tal, ali acabou. Tem pessoas que já pagaram muito mais para estar na La Casa Topzera. E outra, um dos requisitos para estar dentro da La Casa Topzera é fazer parte da mentoria. Tá? A La Casa Topzera é um mastermind, um evento que eu faço todo final de ano, num lugar paradisíaco, uma casa legal e tal. E ali rola muita coisa bacana, um final de semana incrível, espetacular. A galera sai com... É muito da hora, mas precisa participar da mentoria. É um dos requisitos, não é o único, né? E também não é o exclusivo, mas precisa participar. Então, está feito o convite aqui. As aulas vão começar agora na última semana de março. Tá? Quem for se inscrevendo, eu vou passando as informações, vou mandar um formulário para preencher, para a gente poder ter algumas informações. E tenho certeza que vai ser mais um grupo de mentoria muito bacana, muito legal aí. Tá joia, galera? Seguinte, guardem essa frase. Não tenha vergonha de mudar de ideia. Tem pessoas que falam assim, mas então eu vou ser, não vou ter palavra, sou Maria vai com as outras. Não. Se você tem um cérebro e você pensa e você aprende coisas novas, você pode mudar de ideia o tempo inteiro. Você pode aprender coisas novas. Lógico que, não estou falando de valores e tal, não é isso. Mas não tenha vergonha de mudar de ideia. Não seja aquela pessoa turrona, sabe? Não, isso aqui, já sempre fiz assim na minha vida e deu certo. Porque não. Não é nenhuma vergonha. Se você pensa, se você tem um cérebro, fica a dica aí. Grande beijo, grande abraço para todos vocês. Foi incrível, 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 incrível
poder participar aí, poder fazer essa aula com vocês. A galera que ficou aqui até agora, pessoal aí do Hospital Veterinário Boa Esperança, parabéns aí, parabéns todo mundo, Michele, Larissa, todo mundo que ficou aqui com a gente, tá? Parabéns aí, porque foi uma noite muito legal. Fernanda também, parabéns aí, Hospital Veterinário Betim, tá? Obrigado, Natália, todo mundo aí. Muito obrigado pela companhia de hoje, pessoal. Beijo no coração. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta ainda, né? Se alguém quiser tirar alguma dúvida ainda sobre a aula, eu estou à disposição aqui, tá? Vou ficar alguns minutos aqui para tirar dúvidas sobre a mentoria, sobre a aula. Fiquem à vontade aí. Joia? Podemos encerrar, então? Então, beijo para vocês, galera. Boa noite, viu? Durmam bem, descansem bem. Boa quinta-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau.